Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos para o nosso terceiro episódio da Única Podcast, hoje com a nossa co-host maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, é um prazer estar aqui agora juntas mais uma vez. Bora então, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Laris Goulart, criadora de conteúdo e influencer e a sua Storymaker na Authentic Coberturas Digitais. E hoje nós temos uma presença muito maravilhosa da Jamile. Jamile, pode te apresentar para os nossos convidados. Empresária. E detalhe, né? Já vamos fazer o marketing aqui do podcast. Exatamente. E é a dona aqui do ambiente onde a gente vem gravar. Então, se tu quer gravar teu podcast, vem aqui. Vou colocar o teu @ também lá pra gente já divulgar também esse espaço maravilhoso e acolhedor. Ruby, aqui em Porto Alegre, bem localizado. É um prazer, gurias, estar com vocês. E entre mulheres, né? Com certeza. Nós conversarmos, a gente se entende, né? Mulher, verdade. quando conversa, se entende. Falar sobre negócio, sobre relacionamentos, tudo aquilo que a gente vive aí no dia a dia, né? Vocês também, dentro dos negócios de vocês, dentro dos relacionamentos, sabem muito bem tudo que a gente passa. E a gente pode, sim, com a nossa comunicação, com a nossa conversa, com esse episódio, quem sabe ser a luz aí de alguma mulher que tá passando por alguma coisa que nós, né, com um pouquinho mais de experiência, né? A gente somos jovens há um pouco mais tempo, que nem eu e tu, né? Trazer alguma experiência aí para quem está nos assistindo. Esse é o nosso terceiro episódio, nós vamos falar muito da autovalorização. Nós falamos bastante, né, no episódio número 2, junto com a Rê, e ela trouxe, né, o quanto esse senso de autovalorização, o quanto o fato dela se valorizar, isso proporcionou boas escolhas e bons relacionamentos e uma família bem estruturada. Jamile, me conta, como tu falou, né? Somos mulheres mais experientes, pela tua percepção. O quanto tu acha que isso é relevante na vida da mulher e o quanto na tua vida, não sei como é a tua história, né? Se tu já tinha essa percepção desde o início dos teus relacionamentos, ou se tu foi aprendendo ao longo do tempo. Conta pra nós um pouquinho da tua história. Eles falam muito, né? Tem uma frase pronta, né? Que diz, que a mulher faz o homem, né? Mas a pessoa que tá contigo faz muita diferença. Faz muita diferença nos teus negócios, tu como mulher, né? O brilho da mulher depende muito ali de quem está do lado. Isso pra mim não tem dúvida. E eu vi diferenças, né? Falar sobre relacionamentos pra mim é algo bem fácil, porque eu tive muitos. Que bom, né? Eu demorei pra casar, eu casei com 34 anos e vivi todos esses anos pela minha profissão. Não aconselho, né, a fazerem isso, porque a mulher tem prazo de validade, né, Gris? É uma realidade, né? É a verdade. Então, eu acabei me dedicando muito à profissão e deixando isso de lado, né, em segundo plano. Mas fez muita diferença, tive diversos relacionamentos mais curtos, mas fazia muita diferença, sim, apesar de toda a minha autenticidade, apesar da minha força, fazia muita. Sempre te autovalorizou, Jamile? Demais. Sempre? Demais. Que bom. Demais. Mas isso, daí vou puxar pro meu lado, pro meu assado. Claro. A independência financeira. A independência financeira faz toda a diferença na autovalorização. E não digo só de tu ter dinheiro para buscar boas terapias, boas comunidades, né? Boas mentoras, não só por isso, mas o poder que traz, né? A questão de tu ter a tua liberdade. Né? Sim. A liberdade. Com o dinheiro, a gente compra essa liberdade como mulheres. E eu acho que os nossos pais, né, eu acredito que talvez tu ouviu o que eu ouvi, que justamente eu fui ensinada a ter a tal da liberdade financeira. Meus pais sempre me criaram, estuda, trabalha, seja independente, para que quando tu estiver dentro de um relacionamento, tu não tá nesse relacionamento porque tu tem que estar nele, porque tu não tem outra saída. E aí entra muito. E entra a questão da geração. Por que a nossa geração de pais ali provavelmente é a mesma? Que foram as mulheres que passaram por isso. Sim, que muitas vezes tiveram que ficar presas no casamento porque não tinham a liberdade financeira. Elas nos ensinaram, o meu caso foi meu pai, né, também. E daí, a dor, acho que da vida do meu pai era pensar que algum homem poderia fazer comigo o que ele fez com a minha mãe. Sim. Você tá entendendo? Que daí tem o homem tem aquele medo, né, vai voltar, né? Vai voltar pra minha filha o que eu fiz. E ele muito forte, tanto que eu e minha irmã, as duas, demoramos muito. Minha irmã tem 44, ela faz esse ano, e a minha irmã não casou. De tão firme que ele foi nessa nossa criação, né? Sim. Mas impacta também daí na questão do feminino e masculino, né? Que daí já é um outro lado, né? A gente levanta a bandeira do empoderamento, mas eu já hoje tô baixando a bandeira e já meio que se desempodere-se, porque no fim a nossa geração, por vir de mães muito machucadas, a gente também
se tornou Se os tornou. homenzinhos também, É né? verdade. Hoje a gente vê muito, né? As mulheres deixando o feminino mais de lado e justamente focando. Eu sou uma pessoa que fiz isso por um bom tempo, um pouco mais terapeutizada agora, fazendo o movimento inverso, contrário. mas sem perder o equilíbrio, porque o problema é o desequilíbrio das duas energias, porque elas fazem parte, né? Perfeito. Então, a gente precisa ter o equilíbrio delas para poder fluir bem nos relacionamentos e nos negócios. Mas o que a gente vê hoje é esse desequilíbrio gigantesco na internet das pessoas simplesmente têm que se empoderar, aí o masculino disfuncional, né? cresce, e aí deixam de cuidar do feminino e acabam se deixando de lado o seu lado mais pessoal, no caso, né? E foi por questão familiar, mas eu também, por eu vir de uma origem muito humilde, eu tinha muito forte isso, porque eu não sabia o que eu queria ser, mas eu só sabia que eu não queria ser, que eu não queria ser Sim. pobre. Sim. Porque eu era muito pobre, de família muito humilde, né? Então eu foquei com tanta força nisso que eu acabei deixando as outras coisas de lado, né? Sim. E essa é a questão que tu fala do equilíbrio. Mas, obviamente, eu venho ali, nós, né, viemos de uma geração que não tinha toda essa informação Claro. que hoje vocês Sim. têm, né, disponível. Terapia era coisa de louco. Sim, Imagina, verdade. tu vai Minha mãe fazer dizia terapia. muito isso. Bom, psiquiatra, então, nem meu se Deus, fala. né? Era Mas- direto pro São Pedro. É isso, era isso. Era Pinel, isso, era Pinel. isso. Era Pinel. Era Pinel, e era Pinel. muito pejorativo. Era muito Pejorativo. 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 As pessoas olhavam pra quem fazia terapia. Tá com É louco. depressão? Vai lavar uma louça, vai lavar um Nossa, isso é pior. tanque de Isso é roupa, horrível. vai. Sabe que teu problema com depressão é porque tu não tem que fazer. Isso, quantas vezes a gente já escutou na nossa A geração? nossa geração é assim. E não tinha. E quantas vezes essas mulheres tiveram. E nós, eu acredito que eu, por muito tempo, também calei as minhas dores, tive que ser forte. E aí é onde entra uma energia masculina, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que fazer, tem que dar conta. tem que dar conta. E nós não, a nossa natureza não é. Biologicamente não. Não tem é. como, não A é. gente não tem essa força. Não temos. A minha terapeuta fala muito sobre o calendário. Que o calendário, incrível isso, incrível. Eu tô fascinada por isso. Que ela diz Conte-me assim, mais. não, eu sei muito pouco, porque ela faz mentoria comigo e nós estamos Sim. elaborando todo esse material em cima disso. Eu disse, cara, isso aqui é genial. Claro. É genial, porque ela diz assim, ó, tipo, essa semana que é o meu período lúteo. Meu período lúteo, eu tenho pouca criatividade. Esquece. Então, eu não vou fazer Somos cíclicas, né? Se Gente. respeitando em cada semana, entendi. Tu entende? É perfeito. É ótimo. O meu realmente- marido é educador físico e nutricionista. Ele trabalha com mulheres. Sim. O público dele é de mulher. E ele sabe exatamente o período da mulher e se esse é momento de aumentar a carga, se esse, por exemplo, ele faz ali por show. semana a dieta, sabendo, tá, mas essa semana ela vai ser a semana da TPM. Então, nós vamos colocar uma refeição tal. Porque não adianta, nós somos 4 num Em um mês. mês. Exatamente. E como é que eu vou comer? Vamos normalizar isso, Como é que galera. eu vou comer em 30 dias? Eu vou comer a mesma coisa. não tem tem. como. Não tem. Daí por que as pessoas não conseguem? Não Por tem. isso do sucesso na profissão dele é exatamente isso. O Porque equilíbrio. ele. Não, e a questão também de fazer algo personalizado para as pessoas. Porque Com nós. certeza. Único. Único. Isso foi muito legal. E, gente, eu gosto do podcast porque a gente inicia com uma proposta. Não existe roteiro. Não tem esqueça. roteiro. Esqueça. Vai, não, flui. E esse Esqueça. tema que tu trouxe, esse gancho que tu trouxe, da questão do calendário da mulher, isso é um tema muito importante. Em 2020, pela primeira vez, quando eu iniciei um processo para tratar o meu feminino, justamente a minha terapeuta, a Gênia maravilhosa, tratou essa questão do calendário. Por quê? Porque eu me considerava uma pessoa maluca e desequilibrada emocionalmente, porque eu era 4 no mês. Isso que tu trouxe, e talvez você, mulher que está nos assistindo, assista esse podcast até o final, porque talvez o que tu acha que é uma desregulação emocional pode ser só uma desregulação hormonal por conta do teu ciclo. Por conta do teu ciclo. E a gente acaba, né, vai lá na internet, no Google, eu tô com depressão, eu sou bipolar, eu sou isso. Não, e às vezes é só uma questão hormonal. Sim. Quando eu entendi que eu não podia ser o high, né, a alta performance o mês todo, Perfeito. acordar 4:30 da manhã, tomar banho de água gelada, Sim. né? O mês todo. E que eu tinha que, muitas vezes, naquela semana que eu tava de pré-menstrual, se um paciente desmarcou, eu vou ver minha Netflix, eu vou descansar. E tá tudo Vou bem. ficar em E paz. tá tudo bem, porque eu preciso, meu corpo precisa disso. E muitas Verdade. vezes a gente não se respeita. E aí é onde a diferença do homem e da mulher. Sim. O homem não precisa disso. Não. Não E precisa a parar. E como é que a gente vai se comparar a um homem Não tem como. dentro do mercado de trabalho, por Não exemplo? tem Se o como. homem não passa por nada disso. Eu tenho um homem em casa e ele é 30 dias do mês o mesmo. É que Sábio. a mesma pessoa, Sim. igualzinho.
né? E olha a diferença, como é que a gente vai... Daí, voltando à questão, que é o meu lado, né? Do mercado de trabalho, como é que a gente vai competir com isso? Muito difícil, né? Não tem, por isso que a gente tem que ter o nosso lugar, as profissões específicas. Daí, é machismo que tu tá falando, vou ser cancelada aqui, né? Mas nós temos que ter profissões que comporte isso. E que entenda e Que respeite. respeite. Ai, tu Parece imagina. mimimi. Não, Vamos lá, mas que não mimimi, é. mas é verdade, gente. É ciência hormonal. Não, aí imagina, aí a pessoa que hoje que vos fala pra vocês duas trabalhava com engenharia. Nossa. Trabalhando de domingo a domingo. Das 7 às 10 da noite. Completamente na energia masculina. Mas Sim, eu, totalmente gurias, disfuncional. eu morei entre Brasil e China 8 anos. E eu Imagina. trabalhava de domingo a domingo lá. E tu acha que eu me lembro, assim, quando eu tava lá e eu tava de TPM, não, porque eu vivi igual um homem. Igual um homem. E eu fui a provedora dos meus relacionamentos, até eu entender. Ou seja, energia completamente papéis invertidos. E sabe onde é que eu descobri? Que eu vi que eu tava atraindo o mesmo tipo de homem, porque eu não notei pelos homens. Porque eles tinham características diferentes. Porque a gente, quando termina um relacionamento, pensa assim, eu não gostava disso Sim. nesse cara. Agora eu vou buscar ao contrário disso. Sim. Só que a essência deles, todas era a Era a mesma. mesma. Só tinha ali, era igual um carro. Eu adoro fazer isso, porque os homens fazem essas comparações, agora vai chegar a nossa vez, né? Era igual comprar o carro velho, tá? Daí esse tem um problema no vidro. Tá, agora eu vou trocar pra outro carro velho, esse aqui tá com um probleminha na suspensão, né? Daí eu sempre dizia, tem que escolher qual o problema que te incomoda menos, porque todos vão ter um problema, Sim, né? sim. Eu adoro fazer isso com os homens, porque eles fazem com mulheres, Fazem, né? A né? nossa vez. Sim. Justo. E eu descobri pelas minhas sogras. Porque Olha. eu identifiquei que todas as minhas sogras eram a mesma mulher. Mulheres Nossa, que percepção diferente. traídas, mulheres bem-sucedidas nas suas profissões, alcoólatras e fumantes. Todas um padrão de sogras. Eu descobri pelas sogras, inclusive a atual, né? Mas no meu relacionamento, eu comecei esse Sim. último relacionamento, que é o meu marido, que eu sou casada há 5 anos, com o mesmo perfil de Sim. homem. Mas eu, inteligentíssima, né? E buscando autoconhecimento Sim. e tudo, consegui, no meio do caminho, reverter, inverter a situação ali, né? Me busquei a feminilidade. Isso é muito legal que tu falou. Isso é muito No meio, legal. não é assim, agora eu atraí um homem com energia feminina, acabou meu relacionamento, vou ter que Não. começar outro. Não, tem conserto. Tem. Tu consegue, se tu for inteligente, e a mulher é a cabeça do relacionamento. Sim. Entende? Tu consegue fazer essa transformação, mas Consegue. tu tem que ter o autoconhecimento. Tu antes. tem que também querer mudar, né? Não basta querer só mudar o outro, É né? que aí Isso é tá, normal. É uma escolha. Mas aí é onde entra o quê? A autorresponsabilidade. Porque muitas vezes um relacionamento se torna um ringue. Porque ele faz isso, eu faço aquilo. É tudo Isso, culpa Mas dele. tudo é culpa dele. E aí o que acontece? Quando a mulher entende assim, ok, ele eu não mudo, mas eu posso mudar a forma que eu me comporto com ele, eu consigo mudar o outro por conta Mas eu do meu não, em comportamento. nenhum momento eu disse pro meu marido, eu preciso que tu seja macho, que tu faça isso. Não, no momento que eu me tornei feminina, Que legal. automaticamente ele masculinizou. Porque são energias Não, e eu lembro opostas. assim, a primeira vez que eu disse assim, foi a vez que eu identifiquei isso, e disse, cara, que incrível. Primeira vez que eu pedi dinheiro emprestado pra ele, porque eu tinha comprado a sala, que era onde é a minha empresa, e eu fiquei ali meio né? Daí ele me fez um pix de 5 mil, assim, na época, eu me lembro. E eu disse, nossa, o dele parece que ficou desse tamanho, que ele virou inchou. Muito bom, gente. Sabe? E eu disse, gente, se era só pedir dinheiro, eu ia fazer eu trabalhei isso. tanto? Se era só pedir dinheiro, que o cara virou outro homem. Olha. O momento que eu pedi. Então, mulheres, peçam dinheiro para os homens. Essa é a solução. Talvez tava Precisem faltando a tua de comunicação com o homens, homem. precisem de homens. A gente precisa. Precisem. A gente precisa. Porque o homem, ele tem que ser útil, né? E Tem. a partir do momento que ele não Deixa de ser. deixa de ser útil, Gente. ele perde. A Aí gente que- não pode fazer tudo, né? Não, claro dá, que não. Mas, não gurias, rola, hoje, gurias. se eu volto, assim, na minha história e todos os meus relacionamentos, a culpa que acabou, todas foram os homens, né? E hoje, eu voltando, eu disse, cara, É Com a ressonância, consciência né? de hoje, tu com a diz. consciência de hoje, eu disse, gente, Mas olha a o que, chave olha o que eu fechadura. fazia com esse coitado. Sim. Eu tenho. Como pode, eu não né? sinto culpa porque eu só tu fez. sei. Não, eu só sei o que eu sei hoji porque eu fiz aquilo, Sim, passei por Exatamente. aquilo, faz parte do processo. Sim. Mas
as coisas que eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu não tinha como o resultado ser diferente. Se tu faz isso, o resultado é aquele. 1 mais 1 é 2, não tem. Sabe que eu consagro medicina, né? Da ayahuasca, cogumelo, rapé. Eu uso essas medicinas da floresta. E aí, em 2023, não faz muito tempo, eu lá, passando pelas minhas crises de relacionamento, né? E aí, o que aconteceu? Eu vim pro Rio Grande do Sul, na época eu morava em Salvador, e eu falei, não, vou fazer uma imersão na ayahuasca. Aí fiz lá, e aí as gurias comentaram lá do Terra e Luar, tá, Tati, quer fazer uma cerimônia de cogumelo? A gente faz pós, né, a cerimônia de ayahuasca, tá bom. E aí eu quis intencionar nessa cerimônia do cogumelo, né, por que não dava certo nos relacionamentos? E aí, gurias, tu já sabe dessa história. Eu já sei dessa história, mas é muito boa. Eu como se eu estivesse na tela, sentadinha num cinema, vendo todos os meus comportamentos tóxicos e abusivos dentro dos relacionamentos. E eu dizia assim, gente, eu deixei esse coitado no meio da rua. Aquele ali... Gente, eu morri, cheguei na porta do céu, que daí dizem, né, imagina que o dia que tu morrer, tu vai chegar, né, vai subir pro céu. E eles vão passar um telão com tudo que tu fez. Daí tu ficou pensando, cheguei. Cheguei neste momento, não, tudo. Quando eu vi o meu comportamento nos relacionamentos, que eu era competitiva, do tipo assim, tu falou que aquela mulher é gostosa na minha frente, agora tu vai ver. Ligava pra 2 e mandava 2 ir lá no perto de mim, muito melhor que ele, ficava, tá aí, quem que é gostosa agora? Olha isso, gente, que disfuncional. Disfuncional, essa palavra é ótima. Disfuncional. O outro lá ficou com uma guria na minha frente, eu fui lá e fiquei com o melhor amigo dele. Isso eu não julgo. Esse eu não julgo. Não tem como. Mas então, assim, mas é faz parte do processo. Eu acho que com certeza faz parte do processo. Me arrependo? Não. Eu faria de novo? Não sei. Depende, eu vou avaliar. Depende. Pra ele aprender com quem que ele tá mexendo. Mas assim, olha a vingança. Olha, e isso é energia masculina, né? A vingança é energia masculina, gente. Vingança é energia masculina. A vingança é do homem. É do homem. Teve uma vez que eu tive uma briga com... Na realidade, de novo, essas bobagenzinhas, né? A tal da brincadeira, que é a brincadeira que não é brincadeira e que atrapalha o relacionamento. Ele tocou uma música, meu irmão brincou com ele, tu é um sertanejo lá, tô numa mesa com 4 cadeiras. E aí, meu irmão, te prepara que tu é o quarto. Mas isso porque antes ele já falou que não tava bebendo porque tava tomando remédio pra me aturar. E aí o meu irmão... Só que olha que forte. Só que eu sou de boa. Eu sofria bullying na escola, gente. Tem que é essa piadinha? Tem que ser muito punk pra me atingir. Aí, o que aconteceu? Ele falou essa, né? E aí, nós éramos noivos. Daí, eu falei assim, tá, né? Se acontecer isso, eu vou lá e toco a aliança fora, não sei o que. Um estardalhaço. Pra mim, era uma brincadeira. Aí, tocou aquela música, pode ir embora, quero ir embora, porta aberta, à vontade. E eu cantei pra ele. Pra quê? Acabou com o homem, né? Vamos embora. E aí, fomos, né? Entrei no carro. E ele, falando, e eu terapeuta, né, gente? DR, gente. Eu sei que naquele momento, se eu falasse qualquer coisa... Blá, blá, busca sachê. Aí, quando ele terminou, aí ele me olhou assim, tá aí, tu não vai falar nada? Daí eu falei, vou. Deixa eu só te contar uma historinha. Eu era aquela criança que na escola eu sofria bullying. Mas eu não ia na secretaria. Eu fazia bullying com quem fez bullying comigo. E quem fez bullying comigo chorava. Então, assim, não brinca se tu não sabe descer pro play. Quando eu vi isso, eu falei, gente... Muito macho. Muito macho. Acabou. Só faltou as bolas. Não, quando falou do Dé, eu falei, cara, o meu... O teu, né? Era melhor que o dele. Tamanho. Então, assim, mas olha, só que aí que tá, né, gurias? Só que eu fazia tudo isso e eu não tinha ideia do quanto eu também era disfuncional. Sim. Porque, assim, vamos lá. O que fala, né? Tu vai lá, tu tem que conversar. Só que aí eu entrava no quê? No modo vingança. E o meu modo vingança é o quê? Energia masculina. E aí, esses dias eu tava refletindo sobre isso e eu acho que eu sei de onde é que vem o modo vingança. Da onde, Tati? Porque eu acredito que deve ser isso. Quando eu era criança, meu pai dizia o seguinte: se te machucarem na rua ou se te baterem e tu chegar em casa chorando, tu apanha. Eu fui tem que bater de volta. Tu pode até brigar. Tu pode brigar, mas tu não pode apanhar na rua. Se tu apanhar na rua, tu apanha em casa.
Gente, que pesado isso. E Era a aí eu mesma fiquei coisa que eu fui pensando criada. assim, porque eu fiquei me Gente, a gente questionando. foi criada igual um homem. Fomos. Eu fiquei Criada pra se defender de tudo que acontecia Pra na se rua, defender. seja de homem ou de mulher. Gurias, eu era tão masculina. Eu tenho uma tatuagem do Inter no braço. Gente, eu morava dentro de estádio, eu tinha cadeira dentro do estádio de futebol. Não E acredito. vou te falar outra coisa. Tu sabe o quanto a mulher masculina atrai homens, né? Porque assim, ó, tipo, eu nunca fui Miss, ai, mulher maravilhosa, mas que tinha de homem atrás de mim. Porque os homens me viam como o brother. Porque eu tomava Heineken, eu vejo mulheres hoje fazendo, eu sabia tudo de futebol. Olha, Eu era brother. eu era o brother É. deles e Sim. ainda que transava. Tipo, perfeita. perfeito. Só que eu também queria um homem. Sim. Entende? E esse era e o homem que quer um homem, que busca esse homem, é um homem feminino. Simples. Sim. E eu dizia, cara, o que que acontece? Era o mesmo padrão de homem. Sempre. Não, tu trouxe. Tudo brother. Não. Eu era brother dos caras Não. que transava e pagava conta ainda. Não. Pensa, Não. O que tu trouxe agora. disfuncional Não, total. total. Me lembrou de uma história minha que eu tenho um amigo que, nossa, a gente foi amigo por 10 anos sem nunca acontecer nada. E ele pegava todo E mundo. tu só tinha amigo homem, né? Só amigo homem. Sim, a E mulher ele- masculina só tem amigo homem. Eu Sim. não tinha amigo mulher. Eu Só já fui essa mulher. E aí essa história é boa. E ele vai ver esse podcast, ele vai ouvir, ele vai comentar. E aí a gente não comente, porque tu sabe que é tua história. Olha o que ele fez. 10 anos, nós super amigos, tipo, ele dormia lá em casa de boa. Nunca aconteceu nada. Na primeira vez que a gente se conheceu, nós não éramos amigos, ele tentou dar uma tirada, eu cortei ele, nunca mais também tentou. Acabou. Beleza. Aí o que aconteceu? Fui para Salvador, começamos, né, a conviver novamente, acabou que rolou. Ele me via tanto quanto a brother, que um dia ele estava ficando com uma outra guria e chegou assim, eu posso levar pro teu apartamento e aí tu vai dormir na casa do teu irmão e aí eu uso teu... Não, né, meu Só amor? não, meu amor. Só que aí, o que acontece? Eu acho que como ele já me pegou nessa fase de transição, que talvez se fosse a Tati do passado, ele Tu dizia, ia ser brother. Beleza. Tem camisinha em tal lugar. só não usa minhas calcinhas. Tipo isso. Tipo isso, né? E troca o lençol quando É, sair. por favor. Mas vocês percebem? Eu era essa amiga aí, viu? Vocês percebem, gurias? Eu dividi apartamento, morei com um amigo homem. Olha isso. Homem, eu morava com um amigo homem, nós dividíamos apartamento e também esse foi aquele amigo que nunca nada na vida, ele me olhava se eu saía do banheiro sem roupa, coisa assim, e ele dizia, fazia assim, tipo, nós éramos assim, real, assim, nada, zero, tenho certeza que ele também, e eu era tão masculina que eu ajudava ele a mentir pras mulheres. Sim, meu Tipo, Deus. ele enganava Mas que tinha quem duas. nunca? Ele tinha 2, 3 namoradas e ele enganava uma e eu entrava nas histórias, nas mentiras, e eu achava lindo. Essa parte me constrange. Mas, como eu digo, tudo a gente tem que passar pra chegar onde a gente está hoje, né? E isso eu tenho vergonha de quanta coisa que eu fiz pra mulheres Sim. nessa situação. E às vezes, quando acontecem as coisas na minha vida, eu penso assim. Tá, eu sei. É um pouco, eu tô pagando aqui. Sabe aquela história assim, o que que eu... Tem o meme que é a Joelma, assim, né? O que que eu fiz pra merecer isso? Tá, aí Tela vem. do ladinho. Lembrei. Lembrei. Às vezes essas histórias, assim, me fazem, tipo, tá, assim, eu mereço o que eu tô passando, não tô sendo injustiçada. Porque eu fiz muito isso, e de ser a parceira Mas de eu mentir acho pra que mulher. vem até da própria cultura, né? Porque, assim, e da própria sociedade. Porque eu fui criada do tipo assim, ó, não confia em mulher. E aí, Minha mãe fala isso até hoje. nós vamos, né, criando, nós temos Minha mãe não, gurias. A minha, sim. Mas, a claro, nossa talvez- geração, né? É que a talvez nossa geração é diferente. minha mãe É não. geração. É que as nossas mães já, todas as nossas, a tua mãe foi muito traída, não? Não Olha, sabe? que eu saiba, meu Não, pai... a minha sim. Meu A pai minha foi pode absurdo. ter- Daí toda mãe que foi muito traída, ela teve a amiga que... Ah, Entendeu? mas isso a gente já viu, isso sim, mas não de dizer assim, não, cuidado com a tua amiga. Nossa, Não. minha mãe demais isso. O que, a Minha mãe é muito desconfiada. o que a minha mãe muito desconfiava, traída, mas né? não era assim dessa questão do relacionamento, era de amizade mesmo, né? Uhum. Ah, isso aí não tá sendo tua brother mesmo, né? Por comportamento, Por comportamento. não... Gurias, não e tem, por e relacionamento. tem outra coisa que vocês que eu quero que vocês pensem sobre isso também, que a gente é muito crítico ao nosso semelhante. Sim. A mulher, pra ser aceita no grupinho de homens, o que a gente vai fazer? Piadinha com a mulher. Sim. Daí nós vamos ser a que vai falar mal das mulheres. Por que Sim. que a gente faz isso? Porque a gente quer ser aceita Naquele naquele grupo. E daí o que a gente faz? A gente acaba sendo crítico ao semelhante. Vamos lá.
trago sempre esse exemplo também, por exemplo, pro negro. Tu vê o negro no grupinho de brancos fazendo piadinha de negro para ser aceito pelos brancos. Sim. E eu sempre trago esse exemplo porque é real. O pobre, a pessoa que era muito pobre, isso eu sei por mim, fica muito criticar. Mas se isso aí, pobre, porque não tem porque é vagabundo. Ou se eu sair lá da periferia e conseguir conquistar tal coisa. Ele não consegue? Ele não consegue porque é vagabundo, porque a gente é altamente crítico com o semelhante. Sim. E nós, mulheres, também, para ser aceito naquela outra comunidade, a gente faz isso. Fazia, né? Graças a Deus. Faz pra ser aceito, né? Não. E assim, ó, e é tão bizarro que é tão inconsciente que a gente faz sem perceber. Sim, quando vê, já fez. Tanto que teve um conteúdo que eu até postei em relação à Virgínia, porque assim, eles se separaram lá e daí foi o auê da internet, né? Sim. E aí eu trouxe para um viés do tipo assim, não, daí o que aconteceu? Uma pessoa foi lá comentar no post, eu conheço, o Zé Felipe é um coitadinho e ela é uma gente, aproveitadora. pelo amor de Deus. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, e era justamente Era uma mulher? Era uma mulher. E eu falei, e era Uhum. justamente isso que eu queria trazer no post, né? O quanto a mulher, pra ser validada quando passa por uma separação, tem que estar destruída. Se ela sai de um casamento milionária, gostosa e bem-sucedida, não, ela não sofreu bastante. Ela que foi a culpada e a mulher que tem que sofrer, né? É a mulher que tem que sofrer, né? O homem não pode sofrer. Exatamente. Agora a Neymar aí metendo um monte de guampa na tá mulher tudo dele, certo, tá tudo aprovado. Tá tudo bonitinho. Agora, tipo, e se é o contrário? É verdade. Quando falaram da Luísa Sonza lá com o Whindersson. Vitão lá. Que era o Whindersson, né? Com o Vitão lá, que, olha só, o cara ia na casa. Ela é a vagabunda eterna agora, sim, né? Crucificada. Eu assisti o documentário dela ao ponto de, naquela época, ela desenvolver uma depressão profunda de ter pensamentos horríveis. Por quê? Por conta da sociedade. E essa mesma sociedade é a que aponta o dedo para a mulher. Mas é bem isso que tu falou. E que legal que a gente tenha a consciência e muda a nossa percepção, porque eu também já fui essa mulher que apontava o dedo, que vagabunda, tem que mais é que usar mesmo, são tudo um bando de interesseira, meus amigos têm dinheiro. Não, eu chegava no banheiro das baladas e tipo, caçava, eu era praticamente uma cafetina. Pra arrumar mulher pros caras. Eu arrumava mulher pros caras pra eu ser a legalzinha. Por quê? Pra ser aceita por claro, eles. porque assim, imagina, pense assim, gurias. Fazer a mão. Não, gurias, olha só, eu no meio masculino, tá? Engenharia. Por exemplo, 90% de um efetivo de uma obra é homem. Sim. Só que eu não tô falando de uma obra de 100 pessoas, eu tô falando de uma obra de 9.000 pessoas, 4.500 pessoas. E aí eu era acima do peso, gordinha, mulher naquele ambiente. Então, para eu ser respeitada e validada, o que eu fazia? Eu me tornava brother. E aí eu ia no banheiro das baladas e tipo, não sei o quê. Os guris, tipo, olhavam pra mulher lá, bonita, eu ia lá, conversava, fazia amizade, porque eu sou super simpática, super dada, e daqui a pouco trazia aquelas gurias pro nosso meio e ficava aqui, esses gurias são cheios de dinheiro, os gurias tinham dinheiro, né? Todas as mulheres, né, gurias, já passaram por isso pra pertencer a esses grupos, de fazer a mão pros amigos. Eu também muito passei por isso, até porque também sempre fui gordinha, então eu era sempre vista como brother, não era validada como mulher, né? Deixa eu perguntar isso pra vocês. O melhor disso é quando esse jogo vira. Isso é bem da área do meu marido, né? Que ele trabalha com mulheres e com sobrepeso, enfim. Vocês sentiam que os homens, tipo, se sentiram em algum momento pelo sobrepeso de os homens, tipo, não assumirem vocês? Sim! Acontece isso? Que demais. É mesmo? Demais. E tu sentiu isso não viveu por isso? Não cheguei a passar por isso. Mas tu pode ser não só pela idade. Não, pode ser pela masculina. Pela nossa geração. Masculina também, não? Não, mas a Lari também tem energia masculina. Eu também tenho energia masculina. Não, mas eu, tipo assim, tem cara de academia, bem gostoso. Sim. Os bombadinhos. Eles gostam de gordinha. Alguns gostam de gordinha. Vários eu já fiquei que, tipo, só que gostam ali entre quatro paredes. Não é pra mas, mostrar, tipo assim, não é troféu. Não é mulher pantufa, é pra usar dentro de casa. Então, sim, isso que tu falou, sim, tá? Pois é, nós já falamos isso em casa por questões meu marido estuda muito, né, essa questão com as mulheres e tal, e a gente já debateu isso, e eu disse, eu não sei porque dificilmente a gente fala com uma mulher bem resolvida pra chegar ao ponto de, isso acontece sim ou não, né? Acontece. O que eu vejo, tá?
Eu acredito que muitos homens, infelizmente, eles não estão com uma mulher porque a mulher é a pessoa. Eles estão com uma mulher por aquele estereótipo que tá ali. É tipo o carro, sabe? Eu sei que o carro popular, ele faz a mesma coisa Sim. que uma Lamborghini, mas eu quero a Lamborghini não é porque eu quero usufruir de uma Lamborghini muitas vezes. É pros É outros. porque eu quero mostrar que eu tenho uma Status. Lamborghini. Então eu percebo que no meio masculino ainda tem muito disso. Tu é validado como um homem de sucesso quando tu tem uma que tu mulher tem. bonita, Sim, gostosa. tanto que os caras mais velhos que ficam milionários, tá? Eles gostam de O novinha. que eles fazem? Se Novinha. separam da mulher Que e teve ali ficam a vida toda, que levantou eles, batalhando que junto. cuidou o filho enquanto eles estavam cuidando da carreira Sim. e trocam elas por uma guria Porque bonitinha, tem novinha. muito E essa aí vão questão lá dessa validação. Investe, né? Botam silicone, botam tudo. Eu morei em Balneário Camboriú, né? Sim, então sim. tu deve saber do que eu tô falando, né? Sim. É só. Daí eu todo mundo, por que tu não gostou de lá? É Eu disse, horrível. porque eu não sou Essa guria pessoa. que vai andar com É. os velhos da lancha. Não, É. Nunca fui esse perfil. Porque Sim. eu sempre fui muito orgulhosa. Ah, imagina. Sim. Daí, mulher orgulhosa não vai Não vai se tu não, Não não vai se se submeter. submeter pra andar de lancha. E eu tô cagando pra tua Exatamente. lancha. Tu quer lancha, eu alugo uma aqui também. Toma. Tipo, eu sou a velha da lancha, né? Hoje eu sou Exatamente. velha, né? Na época eu era novinha. Mas é isso, Jamile, exatamente. E aí tem muito essa percepção. E eu percebo isso no ambiente. Tanto que se tu for pegar esses caras que geram conteúdo masculino aí, não pornô, né, gente? Pelo Uhum. amor de Deus. Conteúdo masculino, mas para trazer homens, eles trazem muito isso, né? Ah, que o homem gosta do belo, que o homem gosta. Mas é que o homem, ele se valida através da parceira que tá com ele. Só que aí, muitas vezes, essa parceira que tá com ele é uma mulher fútil, é uma mulher que ele não tem aquela conexão, até mesmo sexual, mas ela é bonita. Ela é a cara, ela é. É só pra Gente, mostrar na vamos rua, trazer né? o Amado Batista. E É. traiu, né? E traiu Gente, o a homem mulher. tá com 70 e tantos anos e a guria tem 20 e poucos. Não que eu tenha preconceito em relação à Não, questão de não. idade, nada disso. Mas, gente, é colágeno. Uma guria de 20 anos, imagina uma... entende? Sabe o que eu ouvi? Porque uma guria de 20 anos tá com todo o gás, ela tá querendo a coisa, Tudo não que eu que vou dá. né? Mas daí tu vai pegar a pele daquela pessoa, que Sim. tesão tu vai ter em beijar um homem daquele. Mas é se submeter exatamente por aquilo que a gente tava falando, né? Dos relacionamentos que as mulheres antigamente se submetiam por causa da questão financeira. É se vender Isso é tudo praticamente. o pavor do CLT. Exatamente. Tem O pessoal pavor. foge tanto do CLT que tá Fugindo vendendo do- o corpo por causa disso. Não. Mas A ninguém parou pra pensar que se a internet acaba, todo mundo volta pro CLT, né, galera? Nossa, mas então vai acabar. Não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Não, Jesus. claro, com certeza. Mas assim, se um dia ninguém parou pra pensar isso, que pode voltar o CLT, vai voltar com tudo. E aí, tu vai ter que fazer aquilo que tu julgava? Ah, gente, eu nunca fui CLT, então Não, não nem passei. sei, nem sei do que tu tá Não falando. sei Não. nem que gosto tem esse, então eu fui Não, tudo bem, empreendedora a mas vida toda. o que eu quero trazer o ponto é que a galera julga muito, né, isso. Mas a galera tá fugindo tanto, tá vendendo o corpo por causa disso. É, mas assim, ó, E o corpo, a beleza acaba, né? acaba. E aí, sabe o que vai acontecer? O mesmo que trocou a mulher mais madura, mais velha por Vai beleza, trocar vai trocar novinha. novinha Quando a por novinha beleza. perder a Tanto que, validade. tanto que ele traiu ela já, né? Sim. Já terminaram o Gente, relacionamento. E aí, olha só. Sabe o que eu ouvi esses dias de um homem mais velho, de um homem com dinheiro? Conhecido, falou o seguinte, eu achei interessante. Ele falou assim, Tati, o que eu vou falar é um pouco machista, mas esse homem, ele já tem tanto dinheiro, e aí entrando naquele conceito que eu falei que o homem gosta de, né, mostrar o que tem, que tipo assim, a mulher nova e a mulher mais velha vai dar o mesmo trabalho, vai incomodar do mesmo jeito. Então, se é para se incomodar, Vou ficar com a mais vou nova. ficar com a mais nova. Claro que isso pensando de uma forma, né? Só que aí eu pergunto, né? Tá, e onde é que tá a conexão? E onde é que tá O os assunto. valores, o assunto? A minha mãe, Eu acho vazio, a né? minha mãe fala, Sim. a minha mãe é uma mulher muito sábia, né? E o meu pai é um homem muito feio. Pensa em homem feio, é o meu pai, né? E ainda trair a tua mãe, os feios são Feio. Por isso que eu digo, Da- casa com bonito. Essa é a frase da minha mãe a vida inteira. Ela diz assim, a minha filha, fica com o bonito. Porque o feio e o bonito vão Vai te dar o mesmo incomodar igual, trabalho. vão te dar trabalho, mas pelo menos o bonito é bonito. Pior é ser traída Tem pelo duas a menos. mais. Já sabemos que esse pensamento Essa Tá masculino validado. veio E é verdade. Não, e é verdade, ela tinha razão, né? Total, validado. assim, total, porque validado demais, assim, mas a vida é muito justa, gurias. Porque Ah. assim, a minha mãe era funcionária do meu pai.
tá? Essa foi a história. Minha mãe Sim. vinha de uma família muito, muito, muito pobre, muito humilde. Meu pai vinha de uma família bem estruturada Sim. financeiramente. E ela dependeu dele. Daí ela falou muitas vezes pra nós, não me separei do pai de vocês, porque eu sabia que eu sozinha não ia conseguir dar Nada a contra. vida E vocês pra tiveram. vocês que vocês teriam com ele. Então, eu me sacrifiquei por vocês, honro minha mãe por isso, né? Porque ela aguentou tudo isso e eu tenho certeza que foi por nós. Sim. Porque ela veio de uma família disfuncional, onde na separação elas passaram muito trabalho, as Ai, olha filhas, aí. por causa dessa separação. E ela disse: eu não quero ser a minha mãe que ficava botando o homem dentro de casa e Sim. tal, porque a minha avó era putona. Véia putona, tá? Adoro essas Véia velhas. putona. Tocava ali o homem pra dentro de casa, daí Tocava ela o terror. tocava o terror. Ela dizia: eu não Tinhosa. queria. Não queria que eu não queria que vocês passassem o que eu passei e eu me submeti a isso. Escolha Sim. dela e tá tudo certo, né? Só que hoje minha mãe tem 60 anos e o meu pai tem 60, vai fazer 65. A minha mãe é uma velha gostosa, fitness. Minha mãe é uma musa fitness. É mesmo? A minha mãe vai Olha. a minha mãe vai pra academia todo dia, minha mãe é saudável, minha mãe vai durar 100 anos, porque ela é... E teu pai tá E acabado. meu pai é um velho, ferrado, uma pança desse tamanho, Olha. tá perdendo os pedaços, já perdeu o dedo, porque ele é diabético e Ah, bebe, meu usa pai também é marca-passo. É assim, ó, o velho... E ficou broxa com 30 e tantos anos, porque daí ele ficou diabético. Sim. E daí, com 42, ele colocou marca-passo, porque ele teve um infarto, ele não podia nem tomar Viagra. Daí a gente pega no pé. Dificultou a vida do homem. Gente, a vida é muito justa. A vida é justa. Porque assim, ó, Aqui o se jogo. faz, aqui se paga. Sabe aquela. Vira, o jogo vira. virou? Sim. Porque ele depende 100% Dela. dela hoje. Assim, ó, tipo. Sabe o gostinho? Deve ter um gostinho. É o gostinho, o masculino, a vingança. vingança. O gostinho, assim, da vingança. Claro, eu olho pra eles e eu penso assim, cara, a vida é justa. Esse é o exemplo, assim, pra mim, de justiça que E aí existe. a tua mãe cuida do teu pai na boa. Cuida, ele diz hoje assim, ó, tua mãe não se separa de mim porque ela tem ainda que se vingar há muito tempo e eu tenho que aguentar. Eu mereço. Olha, Mas eles se dão super bem, é um casal maravilhoso. Sim. Tanto que os meus melhores amigos, assim, de resenha, de tudo, são São. meus pais. que legal. Porque, e daí a gente brinca, diz, mas já, se fosse um crime, tu já teria sido preso e já pagou a tua pena, então já caducou isso aí, já faz anos, né? E eles, assim, de boa, a gente brinca, ri sobre isso tudo, mas eles são muito parceiros. É aquele casal mega parceiro, assim, só que são o inverso, né? Sim. Minha mãe pedala, tem bicicleta, essas Ela todas, é toda. vai ao mundo pedalando. E ele virou os velhos os velhos do Facebook, nem é do Sim. Instagram, Ai, né? nem me fala. É os velhos ele virou o velho do Isso é Facebook. padrão Só dos nossos compartilha. pais. Ele se aposenta e vira virou o velho do Facebook, assim. Mas é um cara muito, muito bom, entende Sim. tudo que fez, reconhece o valor da minha mãe. Porque ele diz assim, ela enche meu saco, mas ela cuida de mim. Que Ele bom, sabe, né? ele tem- Isso ele- é importante. Não, evolução. As pessoas, cara, se tu passar pela vida toda aqui E e tu não não evoluir, evoluir. né? Ele evoluiu demais, mas a vida é muito justa. As coisas assim, ó, isso pra mim é o Tu sabe, Jamile, que tu falando da tua história, eu lembrei um pouco da história dos meus pais, né? O meu pai, quando eu tinha 14 anos, meu pai entrou pro jogo. Então, meu pai, quando até tu perguntou no início, tua mãe foi muito traída, que a gente saiba, não. Né? Deve alguma coisa, talvez, né? Não, mas você nunca. É. Não, se não descobriu, não Nunca- teve. é, nunca- a gente A Guampa só existe se a gente É, descobre. a gente nunca descobriu. E aí, assim, mas ele teve a questão com o jogo e a forma com que ele tratava a minha mãe. Então, ele era muito O vício dele era estúpido. outro. O vício dele era o Era jogo. outro. Uhum. E aí, quando eu tinha 14 e a minha mãe tinha eu com 14, a minha irmã com 7 e meu irmãozinho recém-nascido, novinho, 1 aninho. Aí eu falei assim, mãe, mas mete o pé na bunda dele. Meu pai tinha empresa, eu falei, mete o pé na bunda dele, porque ele vai derreter tudo que ele conquistou. Manda ele embora. E a minha mãe, não posso, porque ela sentia medo, né? Por mais que o meu avô materno falou, manda ele embora que a gente vai, eu vou cuidar, eu vou te ajudar, né? Mas Independência emocional? eu acho que tipo, meu avô materno não tinha muito dinheiro também. Eu acho que era mais medo financeiro e medo de não dar conta sozinha, porque como Já tinha tinha nós filho. pequenos e ela teria que trabalhar e teria que dar conta. E aí, beleza. Passou o tempo, minha mãe não se separou, mas eu falo pra ele até hoje, né? Eu falei, a tua sorte é que tu casou com a Nilke e não com a tua filha. Porque se fosse com a tua filha, tu ia ver o que eu ia fazer contigo, acabar com a tua raça. Porque eu sou igual a ele, né?
sou igual a ele. Bem feito pra ele. Eu sou igual a ele. E aí, olha que interessante, olha o padrão, né? Meu pai também é diabético, meu pai também virou velho do Facebook, e a minha mãe atura ele, e realmente... Eu tô achando que isso é padrão de pai, meu pai também. Virou velho do Facebook É também. diabético também, mas não perdeu nenhum pedaço. O meu, ainda. Porque o diabético, gente, olha aí, Mas tá incomoda. insulínico agora, E recentemente. aí a minha mãe é ativa também, não é musa fitness, mas é ativa, faz atividade física, se cuida, e ela ainda, e eles se dão bem. E aí é interessante que por mais que eles tenham passado por tudo isso, né, eles ainda têm ali um vínculo, eles se beijam na boca, porque eu acho isso o máximo, né, porque ele tem 65, ela tem 64, tu vê que esses dias eles vão ficar loucos comigo, eu vou falar agora, caguei, tomara que isso viralize, vou explanar, porque eu tenho que ouvir isso, esse dia transei, não sei o que, bata a mãe, dormi bem, então assim, eu acho, não sei como se ele é diabético, né, mas enfim, mas tem língua e tem dedo, mas é língua e dedo, Então assim, mas eu acho legal assim, porque tipo, passaram por tudo isso. Superaram tudo juntos. E são mulheres fortes, né? Porque elas passaram por cima disso. Isso é legal. Sim. Isso é muito legal. Essa percepção. Eu, por muitos anos, gurias, e eu falo de verdade pra vocês, e não tem vergonha, eu julgava minha mãe, eu dizia que ela era fraca por ela estar com meu pai, mas no fundo, a minha mãe é forte pra caramba. Ela que é forte. Por quê? Fraca é tu que desistiu dos teus relacionamentos por qualquer coisa. Sim. Porque ela é forte, porque tu imagina tu, diante, né, de tudo isso, ainda que nem a tua mãe, ficar e aguentar e abrir mão. Hoje, né, Jamile, por muito menos, tchau pra ti. E vai embora. É isso. E isso também foi uma mudança muito forte, assim, pra mim, de que a nossa geração é a que descarta coisas. Por exemplo, uma batedeira. Tu manda consertar? Não. Uma torradeira. Não. A gente bota fora, gente. Olha os eletros da época das nossas mães. Minha mãe tem ainda. Minha mãe ainda tem algumas coisas. As coisinhas da Arno, marrom. Marrom. A gente é da mesma época. Vocês são da mesma época. Gente, a minha mãe não tem da Arno. Elas consertam. Antigamente, a geração delas consertavam as coisas. A nossa geração coloca fora. Sim. É só essa a diferença. Então, puxando isso para relacionamento, a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora eu tô tentando guardar minhas coisinhas da Arno, tá? Agora eu tô firme. Tem que durar a vida toda também. Tô firme no relacionamento. Tô terapeutizada. Mas eu vou contar pra vocês o segredo do meu relacionamento. Boa, O que eu fiz? O que eu fiz de diferente nesse? Eu já com 34 anos, bem sucedida, bem resolvida, já com a minha vida pronta. Eu já tava ali a Barbie, com a casinha da Barbie, com o carro da Barbie, toda prontinha. Só esperando o Ken, né? Daí eu ia pra academia e tal. Um dia eu olhei um negrão lá na academia, personal. Eu disse, nossa, que negão gostoso, vou comer. Daí comecei a mandar, achei no Instagram. O masculino dela gritou nessa hora. Era total. Eu olhei parecia o cachorro olhando pro frango. Mas eu me identifico nessa aí. Mas o meu irmão me dizia assim, Tati, tu tem que mudar, porque tu parece que tu tá olhando pra um pedaço de carne. E eu olhava. Tanto que, olha a história, ele conta essa história. Só faltava babá. E eu olhando assim, eu digo, vou pegar. Daí achei o Instagram, comecei a mandar pra minha... Ele rolou em todos os grupos das minhas amigas, dizia, vou pegar. Eu boa, pega. Mandar pra minha mãe, daí minha mãe disse, eu amo camarão. Eu digo, que tira a cabeça e come o resto, porque ele é saradão, né? Daí, olha como é que ele soube de mim, que ele me viu, que o aluno dele disse assim, cara, tu não tá vendo? O aluno dele. E ele disse assim, o quê? Tá vendo aquela alemoa lá? Não para de te cuidar, guria, só falta te comer. Daí ele deu uma olhada e disse, mas quem é essa mulher? Não sei o que, nem tinha me visto ainda. Eu digo, tá. Daí um dia ele me corrigiu lá um exercício. Eu digo, tá. Ele falou comigo, agora eu posso seguir no Instagram, né? Sim. Pá, seguir no Instagram. Ela já sabia tudo dele. Não, eu sabia toda a vida do cara, eu só tava esperando ele me dar a entrada. Um comportamento típico da mulher masculina. Tu te identifica aí, comenta nos comentários. Caçadora, né? Caçadora. Esse, eu vou pegar ele. Daí já chamei, perguntei dos serviços dele, daí com Instagram, curtidinha, daí eu tinha feito rinoplastia, bem naquela época, eu disse, agora que ele falou comigo, eu vou ficar 2 meses fora da academia, né? Daí acho que foi até aí que eu adicionei, que daí eu segui, que eu disse, eu vou sair da academia, 2 meses ele vai esquecer de mim, né? Sim. Ele já falou comigo essa vez. Gurias, olha o nível da pessoa, tinha feito rinoplastia, você sabe como as pessoas ficam, né? Sim. Inchada, com roxinho. Daí eu com um negócio no nariz, daí eu fazia 1 semana e meia que eu tinha feito a cirurgia. Daí ele perguntou do nada, assim, tipo, tu gosta de sushi? E eu, tipo, agora sim ou não, né? Porque o que eu vou responder? Tu não gosta? Não, eu gosto, mas, tipo, eu sabia que era sushi, por né? Conta da... E eu com a cara toda ferrada.
E o cabelo sujo, porque eu não podia lavar. Eu não podia lavar no Sim, não chuveiro. pode molhar. Não podia molhar, porque tinha... Daí, antes de responder, eu chamei uma guria, uma cabeleireira, de consegue lavar... Era sábado. Consegue lavar meu cabelo hoje? E ela, tá, vem aqui. Daí eu digo, gosto. Não, cabelo sujo Tudo não, é né? calculado. Gente, Não, cabelo sujo não, não, né? não Tava dá. com a cara quebrada, mas o cabelo sujo não. Não, Daí... tem coisas que É não que dá. o cabelo, o nosso humor, isso os homens nunca vão Claro. entender, mas o nosso humor é baseado no cabelo, Com né? certeza. Uma mulher com cabelo Que signo limpo, tu é? eu sou ariana. Ah, Ela bem tem todo o perfil de Uma Ariana. mulher com cabelo Mas- limpo vai ao mundo. Cabelo mas sujo, deve ter uma ascendência em leão, porque o leonino, ele adora um cabelo, né? Nossa, É a juba. eu, Deus o livre, me ajuda. Tinha que estar limpo. Daí fui lá, lavei o cabelo, tá? Daí ele chegou lá em casa. Enfim, primeiro dia já, e antes eu tinha aquela pegada do fazer a gracinha, aquela, né? De, ai, não transo na primeira vez. Sim. Eu fiz muito isso. Fiz Quem muito. nunca? Eu era essa de, ai, queria mostrar uma coisa que não era. Só que como eu não queria casar com ele, Ah, só queria... Ah, vou eu dar. digo, foda-se, né? E eu realmente, na tentativa de não. Como eu não tinha tentativa de um relacionamento, de algo assim, eu fui totalmente natural. Só foi. Olha isso. Totalmente. A naturalidade. Seja Dica. você. Eu fui. Seja você. Eu. Ser Total. você basta. Total. E ele, no outro dia, me mandou uma mensagem dizendo assim: nossa, tu falou aquilo, e kkk, e dando risada. Eu disse, cara, eu nunca falaria isso pra um cara que eu eu quero. realmente quisesse ter algo, né? E bem franco, assim, isso eu falo sempre pra ele e deixo isso muito aberto, assim, que era Mas foi por... isso que uniu vocês. Não, e por ele ser educador físico, eu pensava, não quero mais cara, não quero cara pobre, mais da minha vida. Chega. Já tive muito homem pobre na minha vida. E foi a maior tapa de luva da minha vida, assim, ó, Olha. porque foi o primeiro, com certeza foi o cara financeiramente, que eu me relacionei, né, financeiramente mais baixo, mas foi o primeiro cara que morando comigo, porque os caras sempre moraram Sim. comigo, que pegou, ele tava logo no início, assim, daí ele tinha as contas da casa, assim, ele pegou a do gás, que era a mais baixa, sei lá, era 60 pila na época. E ele disse, essa eu vou pagar. Eu, tipo, ué. Tipo, eu tive caras que, enfim, né, ganhavam muito mais Mochila. e Sim. nunca pegaram uma Uma conta pra conta. pagar. Daí ele disse, eu vou tentar agora ver se nos próximos meses eu consigo pegar a luz também. Olha que legal. Pá, e, tipo, a luz também, e eu fui deixando. Daí eu disse, tá, mas quando chegar o condomínio já era, sei lá, uns 1.500 na época, eu disse, ele vai arrepiar. Daí levou uns aninhos ali, ele, pá, o condomínio. Primeiro homem que eu me envolvi, e olha, gente, e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, eu tive muitos namorados, eu sou famosa, meu pai me chama de Gretchen até hoje. Eu sou famosa na família, porque, cara, eu não deixava esquentar banco. Tipo, tá, não tá legal, pronto, próximo, fila. Isso é legal tu falar, e principalmente no podcast, que vai pra internet, por quê? Porque tem muito discursinho, ai, que mulher rodada, que... Foda-se. Cara, A experiência todo que eu mundo- tenho... Não, e assim, né, Jamile? A partir do momento que tu não dá certo com uma pessoa, tu vai tu ficar... vai próximo. ficar, não vou me relacionar com ninguém, porque eu já... Não, gente, tem que ser o próximo sim. Tem que ser E o o próximo, quê? porque senão tu vai ficar preso na vida de merda. Gente, e o que eu fiz de diferente nesse relacionamento? Daí, eu já com 34 anos, e ele tem a minha idade, tem um mês a mais que eu, mais velho que eu. Daí eu disse assim, primeiro embatezinho ali que a gente teve, eu disse, cara, eu não tenho tempo nem saco pra isso. Eu peguei, marquei uma terapia de casal, isso primeiro mês, acho, de Olha que relacionamento. legal. Eu disse, ó, dia tal, hora tal, era online, né? Porque foi recente, já passava no Sim. início da pandemia ali. Uhum. Eu digo terapia. E ele, tá. A gente fez um ano, o nosso primeiro ano de namoro, que Sim. namoro de adulto já mora junto, né? Ele já Sim. veio morar comigo logo. A gente fez terapia. A gente começou com a terapia. Normalmente as pessoas interessante. deixam a terapia pro final, quando Sim. tá acabando, Não, que tá não. acabando. Já não. Justa, Gente, já não justa. tem mais conserto. É, já. As pessoas, ao invés de. É igual seguro de carro. Faz o seguro preventivo. antes, é preventivo. Faz o seguro antes, não deixa pra pensar em depois que tu já perdeu o primeiro Sim. carro que te roubaram. Daí, agora eu vou fazer um seguro. Não. Entendeu? E não é, né, Jamile? A partir do momento que tu começa a ter desconforto, que tu começa a ter briguinha, que tu começa Ai, a não ser tem disfuncional... saco, não tem o que que- paciência. o que acontece? Tu vai causando várias impressões na pessoa de forma negativa. Impressão. Tudo que te traz impacto emocional e repetição vai gerando um aprendizado. Quando vem a mente da pessoa, um caminho neural, a pessoa te olha assim, Não tem mais nem volta. vontade de comer ela. O que tu tem, é o que eu digo assim, ó, não tem como desver. Não, Depois sim. que tu viu. Depois que a pessoa falou aquilo, não tem. É Então, o assim, copo quebrado que Pra não tem que conserto. chegar no limite, Não. né? Pra buscar De ajuda. ofensa, de De coisa ofensa. assim. Cara, nós não tivemos assim, ó, nada nesses 5 anos de relacionamento. Nada assim de um E é ofender o ajuste, outro. e é ajuste, Sim. né, Jamile? E gente, é uma É coisinha desse ajuste. tamanho, gente. Quanto é que custa uma terapia? Pelo amor de Deus. Não, Quanto vale a tua paz?
E o relacionamento, relacionamento né? E o saudável. relacionamento Exatamente. saudável, O é. saudável que eu digo que é relacionamento saudável vai namorar um alface, né? Mas tudo bem. Não, mas é o relacionamento. Relacionamento saudável vai namorar um educador físico. No meu isso. caso mas isso pra mim foi o diferencial. Legal. E nessa função da terapia também que veio essa questão do masculino e feminino. Sim. Eu não descobri isso É onde sozinha. chega. Não É fui outro eu que conhecimento. descobri. Nossa, que mulher maravilhosa. Descobri. Não fui descobrir sozinha. Sim. Não, e a primeira coisa, eu dou de presente esse livro pra todas as amigas que eu sei que não. As 5 linguagens do amor. É ótimo, né? Foi o primeiro muito dia bom. da terapia. A terapeuta disse: você já leram as 5 linguagens do amor? Eu disse: não. Daí ela, então tá, primeiro vocês comprem esse livro, depois vocês entram em contato comigo. É Lemos muito o bom. livro juntos. Cara, entendi perfeitamente. Já leu? Não. Leia. É muito Primeiro, dá de presente pra ela. bom. Tá. É o livro, esse livro, assim, ó, é tudo que pra tu entender, eu não consigo imaginar hoje como é que alguém consegue ter um relacionamento sem ler Sem isso. Porque entender. as linguagens são diferentes. É a forma de amar. É a forma de amar. Até em relação aos nossos pais. Sim, Tu pensa com assim, certeza. ai, minha mãe não Não diz que me ama, mas a tua mãe faz a comida, cada vez que tu vai lá, ela faz um monte de comida. Inclusive, hoje a minha mãe fez minha comida preferida. Esse é o eu te Essa é amo uma da tua mãe. linguagem, é. Esse é o eu te amo dela. Sim, É. sim. Não, hoje, com a terapia terapeutizada, com o autoconhecimento, com todas as áreas que eu já naveguei, hoje eu entendo quais são as linguagens de amor, tanto da minha mãe quanto do meu pai, porque eu sou solteira. Há 3 anos. Porque, né, gente, Fazer tá um um pouquinho... corte. 3 anos. Lembrem disso que eu quero um corte. Ela dizia, É meio "Sou dramático solteira." esse corte. Mas, por quê? Porque não encontro, é difícil, né? Mas também entendi um movimento muito recente que eu também não estava disponível. Tava casada com o É, pai. Ó, gente, as pessoas falam assim, os opostos se atraem. Não, Cara, não. pra relacionamento é os dispostos se atraem. perfeito. Tu tem que estar disposto, Disposto. porque tu tem que ceder, tu Sim. tem que estar disposto. Disposto. Sim. Porque não é. E consistente, né? Não, gente, eu não vou dizer assim. Bem pelo contrário, as pessoas, não vamos dizer que relacionamento é 1000 maravilhas. Gente, o meu é. Falem pelo de vocês, eu não participo dessa conversa. E o tá meu tudo é. bem, tá tudo E certo. o meu é sim, E tá porque tudo- é. são 2 pessoas dispostas. E Sim. em algum momento que vocês vão conhecer meu marido, cara, o Rafa tá aqui de prova, né, Rafa? Nós temos um relacionamento assim, ó, formidável. Que O legal. cara, assim, a primeira pessoa a me incentivar. E é muito difícil tu ver uma mulher CEO, né, falando Sim. sobre isso, porque a Que mulher o marido incentivou. Cara, o meu marido, assim, ó, não tem. Eu não participo dessas rodinhas de conversa. Até eu brinco com ele e disse assim, estavam as mulheres todas falando mal dos seus maridos. E eu saí- tive que sair porque eu Sim. não participo dessa E conversa. isso é muito legal. Por quê? Porque o ambiente que tu vive Molda. molda os teus comportamentos. A partir do momento que isso não é real pra tua vida, não faz sentido Não tem tu saco. estar ali. Porque Porque daí nem o que saco que de ouvir acontece, isso. né, Jamile? Daqui a pouco assim, ó, a pessoa fica ali. E outra, e existe um Pode problema criar também. um ruído, né? Por quê? Não. Pode, por quê? E porque assim, ó, como o relacionamento dela é bom, ela vai dizer, meu relacionamento é bom. Mas será que é bom mesmo? Não, Vai e tu- fazer tu começar não, a mas até pra desconfiar. pertencer. Até pra tu pertencer. Tá todo mundo Pertencimento. reclamando, falando Sim. mal dos maridos. Vou Mas- ter que achar alguma coisa, porque eu Sim. também tenho que competir Aí tu vai aqui, né? mudar os olhos que tu vê o Os teu marido por causa dos filtros. outros. Os Filtros, filtros. Aí tu vai, tipo, lá pra tua casa, daqui a pouco o cara deixou isso aqui fora do lugar. É ó, verdade, não é perfeito. Gente, isso assim, ó, voltando quando eu falei do carro velho lá no início. Homens são igual carro velho. Vou falar isso olhando pro homem que está aqui. Vai. Homem é igual carro velho. Todos vão ter um problema. E eu tô falando como homens porque eu me relaciono com homens. Sim. Mas mulher a mesma coisa. nós E todo temos. mundo vai ter um defeito ali. Sim. E tu vai ter que pensar, tá, qual defeito me incomoda menos? Sim. E aí onde eu acredito que os valores Isso precisam tá sim. ser compatíveis. Valores. Valores, porque assim, defeito a gente ajusta. Agora, por exemplo, que nem nós falamos do tigrinho. Sim. Cara, não tem como eu conviver com alguém que é a favor do tigre. Não tem, gente. Não tem. Não tem. rola. Então, Não se rola. tu tá pensando em conhecer a Tati aqui, tu joga tigrinho, tu é a Não favor tigrinho, rola. já nem vem. Não Lamento, rola. não vai Já rolar. não vai dar match. Não rola. Então, assim, são valores. Uma pessoa que rouba. Cara, se tu Não não, dá. se tu não rouba, não vai rolar. E assim, eu falo isso sempre, tá? Uma lomba, tá subindo. Tu tem que fazer força pra subir. Sim. Tu tá com um carro, teu carro tem que acelerar pra subir. Se tu Sim. tira o pé do acelerador, o que acontece? Desce. Desce. É isso Então, aí. se tu tem uma pessoa com valores já meio... Pré-definidos. É assim, mais contigo. fácil É mais tu fácil descer. descer. É muito. E tu. Não, eu vejo as minhas amigas pronto-socorro, né? Que conhece o cara. Mas Queria ele. salvar. Eu vou levar ele junto. Digo, oi?
é mais fácil uma pessoa Te te puxar puxar pra baixo. Do que te impulsionar. Puxar pra baixo é horrível, né? Mas te puxar do que tu levar ela pra Com cima. certeza. Isso é fato. E outra, a não ser que eu só acredito num tipo, isso se torna uma liderança, né? De uma certa forma. A liderança pelo exemplo. Sim. E isso foi todo o tempo dentro da minha casa aconteceu isso. Em nenhum momento eu disse pro Roger, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer Sim. aquilo. Eu só fui. Eu fui aquela pessoa que eu gostaria que ele fosse. Ótimo. Só Um fui. exemplo. Só. E as coisas foram fluindo ao Porque é natural. chave e fechadura, gente. Fechou. É chave e fechadura. Lembra que no início eu falei dos cogumelos, que eu falei que eu vi que toda a disfuncionalidade dos meus relacionamentos era que os meus comportamentos também. Eu não era também a pessoa mais assertiva nos comportamentos para que o relacionamento desse certo. Perfeito. Então, a partir do momento que tu muda teus comportamentos, que é o que depende de ti, eu tenho vários casos. Gente, Casos faça a sua parte. de clientes que chegaram na terapia com um casamento acabadíssimo, tipo, ao ponto de se separar. Sim. E conforme foram evoluindo na terapia e foram mudando o seu comportamento, Foram se entendendo. tipo assim, meu Deus, eu casei com essa pessoa. Nossa, escolhi bem. Do tipo de auto-reconhecer o marido depois de Nossa. anos de casado. Tu sabe aquela história, tem uma história, uma história, que a mulher foi buscar uma bruxa, porque dizia assim, eu não aguento mais a minha sogra. Eu quero um veneno, porque eu quero matar essa velha, porque eu não aguento mais e vai acabar com o meu casamento. Daí a velha bruxa deu ali pra ela uma porção, né, e disse assim, todos os dias tu vai fazer um chá bem docinho e vai dar com essa erva pra tua sogra, que mais ou menos 30 dias ela vai morrer e não vai aparecer em exame nenhum que ela foi envenenada. E a guria todo dia dava o chazinho pra matar a sogra, todo dia. Daí chegou ela perto lá dos 20 dias, ela foi na bruxa e disse assim, ai, eu preciso que tu desfaça isso, porque Conheceu a a sogra. minha sogra, ela tá me tratando tão bem, tão bem. Por causa da gentileza que ela tava fazendo. Ela tá me tratando tão bem que agora eu não quero mais que ela morra. Daí ela disse, não te preocupa, tua sogra não vai morrer. Mas a atitude dela de todos os dias Sim, agradar a postura. sogra e dar o Postura, ação chazinho, e reação, entende? mudou Sim, tudo. muda E a tudo. vida é exatamente, isso. esse é enfim, uma história, um exemplo. É uma metáfora, uma né? metáfora, Mas que traz muitos ensinamentos. E no relacionamento é isso. O Verdade. relacionamento é isso, exatamente isso. Quando tu faz a tua parte, automaticamente daí as pessoas também não têm a paciência. Ah, mas hoje eu fiz janta pro meu marido, esperei ele em casa, de banho tomado, e ele só foi lá e já ligou a televisão e foi olhar futebol. Tá, mas não é uma. Tu vai um dia na academia e tu fica sarada? Não. É uma um processo. construção, é um Claro. processo, daí as pessoas não estão dispostas A viver a viver o processo. O imediatismo, né, Jamila? Daí, O a imediatismo. pílula mágica, A a sim. pílula mágica Mas- do emagrecimento, mas da isso riqueza. Eu tava até conversando hoje com uma conhecida e a gente tava falando, né? É que tem tanto pitch de venda que vende terreno no céu Te vende e o tem sonho. gente fosse e tem tão tanta fácil. criança que quer comprar, que quer acreditar em milagre. Eu sempre falo dentro de um processo terapêutico, não existe milagre, existe processo. Às vezes as pessoas chegam até mim, eu queria resolver isso sim, terapia. Processo terapêutico, faz um curso, Tati, faz um curso. Tá, beleza, eu posso fazer um curso. Mas o curso não vai resolver a tua vida, porque a tua vida é uma construção e vão aparecer outros desafios e tu vai precisar ter mais musculatura emocional. Por quê? A partir do momento que tu tá aqui nesse degrau e tu quer chegar até aqui, tu vai te desenvolver comportamentalmente, mentalmente para isso. Só que quando tu chegar nesse degrau, tu não vai mais querer estar nesse degrau, tu vai querer estar nesse aqui. Vai E tu sempre vai querer o próximo. precisar mudar. Então, assim, é entender que é um processo, é ter maturidade. Eu fiz uma caixinha de perguntas, né? Que aí eu tava contando um pouco da minha história, da minha evolução em relação ao relacionamento, até onde surgiu o projeto. E aí me perguntaram na caixinha, como que é pra ti hoje, né? Lidar. Como que tá o teu coração hoje? Cara, meu coração tá muito mais leve, muito mais maduro, muito mais tranquilo. Por quê? Porque antes eu era um turbilhão emocional. Um furacão emocional. Então, assim, melhorou muita coisa, tipo, em relação a, já atraí o homem que eu quero, já tô me relacionando com a pessoa que eu quero? Não, ainda não.
Mas tu tá pronta. Mas eu tô pronta, entende? É isso. Mas eu tô pronta. E eu entendo que quando a pessoa chegar, eu vou conseguir reconhecer. Porque tem isso também. Sim. Muitas Pode vezes já a ter gente passado. tá tão machucada. Já pode essa já pessoa deve ter passado há na tua muito vida. tempo. Não, eu vejo Teu várias cavalo encilhado já Oxe, passou. já passou há muito tempo. Eu- E eu não tava pronta pra ele. Eu várias vezes eu dizia assim, puxa vida, porque eu conheci meu marido no melhor momento da minha vida. Que legal. Eu tava assim, ó, no momento mais pleno da minha vida, assim, bem da questão financeira, da Sim. questão do meu trabalho. Tava em paz. Mas assim, ó, tava no momento no auge, assim, ó, de tudo, da No minha ápice. vida, no ápice. Eu dizer, gente, eu tava fazendo várias viagens. Foi o momento em que eu decidi desfrutar, porque eu só trabalhei toda a minha vida, né? Sim. E eu disse assim, cara, agora eu vou desfrutar. Daí tava fazendo uma série de viagens e viajando sozinha. Isso foi uma experiência. Vocês são solteiros, não sei se já fizeram. Mas eu fiz isso e foi Bom. algo incrível. Eu fiz viagens sozinha. Já fiz a trabalho muitos Sim. anos, mas viagem para conhecer lugares, para desfrutar. Eu fiz eu já tinha conhecido o Roger, que tem um ciúminho disso aí. Que eu fui pra Jericoacoara sozinha, Sim. fiz tudo aquilo. Cara, eu Viveu. vivi, mas e o que aconteceu? Eu tava tão plena, tava tão bem, que foi o momento que eu atraí alguém interessante. Claro. Porque tu tem que estar bem. Sim. No momento tá ali murchinha, acabadinha, E coisa outra- que tu tá mal, o que tu vai atrair? E Que outra, tipo de né, pessoa Jamile? tu atrai? Tu tava tão- Alguém que compatível com aquela frequência baixa, Não, né? e tu tava tão bem com a tua companhia que tu não precisava, Não precisava. de ninguém pra tapar Ele- o buraco. e ele- Tu ele veio realmente- com alguém Ele pra só somar, veio pra pra transbordar. só transbordar. Foi Transbordar. exatamente o que ele Porque veio. às vezes a maioria dos relacionamentos é isso. As pessoas às vezes terminam um relacionamento. Já acabou. Uhum. Já vamos finalizar, gente. E aí vão pro outro, por quê? Porque eles querem alguém pra tapar vazio, pra tapar buraco. E aí, quando aquela pessoa que veio tapar o buraco sai do relacionamento, entram num buraco emocional que não conseguem sair e vinculam lá. Eu só posso estar viva se eu. Não, Condiciona. condiciona, um condicionamento, não. Condicionar tua felicidade a alguém. Não tem- Gente, Pelo amor de minha Deus, felicidade é não. minha. E Como outra, é que eu vou largar isso na mão de outra pessoa? uma vez, só pra antes, a gente já vai finalizar. eu tava na casa, né? Eu nunca mais fui convidada pra ir nessa casa. Eu tava na casa de uma pessoa e essa pessoa falando que era muito feliz, né? Ah, eu sou feliz, né? Minha vida é perfeita. Eu falei, se teu filho casar, né? Se a tua filha casar, se o seu marido morrer, fez a mulher chorar. Socorro, Deus. Aí eu falei, Vai embora, eu não, acho, tu eu não tá acho. no ar, tu Aí eu bora. olhei pra ela assim, eu acho que tu não é feliz. Porque se tu é feliz com o que tu tem, Nossa. Condicionou, né? tu condicionou a tua Tem que felicidade. E outra, e há pessoas que podem ficar na tua vida e podem ir embora. Então, a partir do momento que tu condiciona a tua felicidade aos teus amigos, não que não é bom, claro que é bom e importante, mas eu acredito que todo esse movimento e todo o teu sucesso no teu relacionamento também se deu pelo fato de tu ter ido viajar sozinho. Não, do meu momento mesmo. teu Sim, momento. Tava num momento Não, assim. claro. Não, Tanto que eu demorei, assim, pra começar a assumir, assim, aquele namoro, porque eu disse, cara, eu tô curtindo ele demais, mas tá tão bom isso aqui, e nem era por putaria, por coisa assim, era, sabe, de tá curtindo. camarão. Mas nem era só por isso, Não era aquela só coisa que eu disse, cara, tá tão bom isso, mas daí num momento ali, e eu vinha muito machucada, Sim. que eu lembro que antes de eu conhecer ele, eu ainda pensei assim, cara, eu não consigo ver nada de bom num relacionamento. Porque eu nunca tinha vivido um relacionamento bom. Sim. Daí, numas das minhas milhões de vezes de terapia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de terapias. Sempre só, enfim, vai trocando. Porque tu recebe alta, né? De algum Sim. terapeuta, vai pra outro, enfim. Ou não faz mais sentido aquele Sim, tipo de terapia sim. naquele momento. E eu lembro bem no início da pandemia. Eu comecei antes da pandemia, veio a pandemia, eu tava com esse terapeuta. E eu disse assim, eu disse, cara, eu não consigo ver eu não consigo ver algo que me faria mudar isso de que eu poderia ser feliz com alguém, dividindo a minha vida, eu não consigo enxergar. E ele disse, tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que tu gostaria numa pessoa? Eu digo, não sei. Ele, tá, então vamos fazer o contrário. Lista o que tu não gostaria numa pessoa. Daí, tá, fiz a minha lista ali e tal. Mas eu nem sabia o que eu queria numa pessoa, só sabia o que eu não queria, né, numa pessoa. Mas toda coisa minhas de traumas, enfim, daí nada a ver aquilo, tudo que eu botei naquela lista com a pessoa que eu tive depois, não era aquela pessoa, né, mas a gente vem tão machucada e mais na nossa idade ainda, né. Com certeza. Pior ainda, e por que os homens não querem, às vezes, se envolver com mulheres da nossa idade? Porque a gente vem com essa bagagem
Toda. E A gente vem com essa... E óbvio, as que não são terapeutizadas, adorei essa palavra. Vai ser nossa agora. Daí, as que não são terapeutizadas, porque na nossa idade, quando a gente já entendeu tudo isso, é diferente. E o limite é outro também, né? Total. Tu pega uma novinha que, por exemplo, que nem tu falou a questão financeira. Um cara com uma Lamborghini não vai te, tipo, é porque eu tenho um carro, eu tenho isso. Tipo assim, Oi? não, se tu não me respeitar, Oi? se tu não vir pra agregar, cara, tu é Vai só passar o mais teu um. carro pro meu nome? Sim. Talvez eu até me interesse. Se Só tu que- passar pro meu nome, o teu carro. Só que- Mas então eu não quero nem saber qual é o Só teu que carro. quando pega Sim. uma mulher mais nova, que muitas vezes as mulheres mais novas são mais inseguras e são mais dependentes financeira, por isso que aí volta lá pro início do podcast que tu falou da Uhum. independência financeira, elas acabam se submetendo a algumas situações que não precisa. E aí para esse homem, óbvio que é muito mais fácil lidar com uma Mas mais... às vezes mulheres mais velhas também. Porque às vezes a mulher mais velha, daí não no viés Sim. na dependência emocional. Sim. Porque às vezes a mulher mais. Vamos lá, vocês devem conhecer casos de mulheres mais velhas que Sim. nós, que se envolvem com meninos. Sim. Que eles fazem horrores com elas. Sim. Tu mora quanto tempo em Porto Alegre? Eu voltei... Tu lembra o que era o Chips? Sim. Cara, os Chips era Eu um já fui exemplo. no Chips. Era as Minha mãe já professoras. foi no Chips. Gente, era um monte de mulher mais velha louca pra ajudar algum piada que eles pagam pensão Imagina. alimentícia. Essa é boa, hein? Eu só olhava aquele. Eu, óbvio, que fui várias vezes no Chips, né? Daí eu olhava assim e dizia, cara, aquele ali só tá tentando. Deve estar com a pensão vencendo segunda-feira. Tem que pagar a pensão segunda-feira. Mas é. Cara, tu via aquelas mulheres. E eu tinha esse pensamento, assim, por mais que eu adorava ser solteira, e muitas vezes pensei que eu poderia ser solteira pra sempre, porque gostava da Sim. noite, gostava de festa, eu era muito festeira. Eu Muito também. festeira e bebia, Eu também. né? Saía de segunda a segunda, que pique, né? Já vivi esse tempo também. Eu fui essa, né? E eu ficava olhando assim, tipo, mas eu não quero ser essa mulher com essa idade aqui, Sim, com um cara sim. mais novo. Não que eu tenha preconceito em relação a isso, tá tudo certo. Quem gosta disso, tá bem assim, tá tudo bem. Mas eu, pra mim, não queria. Não, ser mãe não. De estar com um cara mais. De estar assim, querendo um guri mais novo e em festa. E a gente via, meu pai tinha bar, né? A gente via, assim, muito aqueles guri músico da noite Sim. com uma mulher mais bem sucedida bancando. E elas ali, de Maria Pauquinho, com 50 anos, Maria Pauquinho E bancando. eles pegando geral. Aham, e daí, Passando e eles rodo. com o carro delas, eu dizia, cara, não posso ser, porque daí a véia rica eu sabia que eu ia ser, né? Eu dizia assim, eu só não posso ser a véia, eu só não posso ser a véia rica que tá passando tudo isso com um cara Mas são mais novo, escolhas, né? Mas é muito triste. Enfim, talvez aquilo ali seja felicidade pra elas, a gente Sim. não tem como saber, não tem como julgar isso, né? É. Mas aquilo ali era o que eu não queria pra minha vida, assim. Sim. Não sabia se eu queria casar, se eu queria ter filho, mas eu não queria ser uma... Hoje, né, eu sou uma mulher de 40 anos também, não queria ser uma mulher de 40 anos querendo um gurizinho de 20. E eu tenho isso em casa, eu tenho minha irmã com 44, a minha irmã com 42, 41. Ela namorava um guri de 19 anos, gente. E a minha família é resenha, né? Daí o meu pai chamava ele, vem meu netinho, vem que vou. Ai, meu Deus! A minha irmã namorou um guri ele morou com ela, tudo, um guri de 19 anos. Cara, quando eu dizia, Daiane, o que tu tá fazendo? Tá O que criando? tu tá fazendo, Pegou pra cara? criar? O que é um guri de 19 anos, gente? Eu nem quando eu tinha 19, eu aguentava um guri de 19. É. A minha irmã com 40 anos tava com um guri de 19 anos. 19 anos é um... Graças a Deus, Foi ele... ficou complicado. Graças a Deus, Não ela... ter ido. Não tem como defesa, defender. não tem defesa. Ela, graças a Deus, o guri traiu ela com a coleguinha de trabalho. Não foi do colégio, foi do trabalho. Trabalhava, gente. Não, ele trabalhava. Ela conheceu, ele era o frentista do posto. E ela tinha essa Eu coisa vou com mudar o a guri. vida dele. Não isso. Ela tinha aquela coisa do guri por causa do sexo. Ah, Porque esses guris de não, 19 sim, anos, não, eles estão na não, fase sim. do soca pra Na dentro, toda, né? Não, É. guri realmente... Essa é a diferença. E era os isso. Mucilon... Tem essa magia, Tem, né? Mas tem. eu cheguei a um ponto de dizer isso pra ela. Eu digo, tu confunde sexo com carinho. Tu se sente amada transando. Porque tu não tem carinho. Exatamente. E o momento, e eu tenho muitas amigas que essa mulher, porque, cara, a gente é feminina, a gente é Sim. mulher e a nossa questão hormonal não é assim. Não. Se a mulher tem essa doença, essa dependência por sexo, é aqui, não é Mas química. Sabe o que é também, Jamile? Abuso sexual. Isso eu já vi também. Abuso Todas as sexual. mulheres. Isso eu já vi também. Mulher, quando Foi abusada, a elas mulher têm essa sofre coisa. abuso sexual, o que a gente percebe, né? Elas querem usar os homens Clinicamente, depois. Não, e clinicamente. Pode ter dois caminhos. Primeiro, bloqueio.
Então, é uma mulher que não goza, que não, Uhum. que tem muito bloqueio sexual, mas pode ser também uma mulher que fica muito a serviço do sexo. Uhum. E aí, ela literalmente, ela se torna quase uma ninfomaníaca. E eu já fui essa mulher. Eu já tive muito a serviço do sexo, ao ponto de eu não querer transar e eu não conseguir dizer não. De estar, de ser De disposta. não estar disposta. E quando eu comecei a perceber a minha cura em relação aos meus relacionamentos, foi quando pela primeira vez eu mandei uma pessoa embora do meu apartamento porque eu não queria transar. E isso faz muito sentido. Mas eu enxergava sempre a questão de mulher que não tem carinho, que não Também, recebia, só que e aí- elas enxergam o sexo como, nossa, estou me sentindo amada. E aí o que acontece, tá? E aí, por isso que muitas vezes a questão do abuso impacta. Por quê? Porque quando a criança muitas vezes é abusada, ela não tem noção que aquilo é abusado. Entendi. Às vezes ela é abusada e ela até fica naquela condição porque ela tá recebendo a atenção da pessoa que tá abusando, entende? Porque a criança não tem a percepção do abuso sexual. São poucas as crianças que se dão conta. Muitas vezes essa criança... Não, e às vezes até assim, ó, o cara atrai a criança com doce, É, eu ganhei brincadeiras. eu ganhei algo. Com atenção. E Hã? aí é muito... E aí o que ela aprende? Eu tenho que sexualmente... Condiciona. Que Condiciona. tu, tipo, tô Condiciona. dando isso, tô recebendo, Tô isso em recebendo. troca. Então, assim, ó, é muito claro que cada caso é um Sim, caso, mas né? É muita coisa, É mas... muita coisa, mas muitas vezes tem. Então, não é só a questão, né, do... E eu percebi essa questão, e eu percebo esse padrão dos atendimentos. Mulheres que sofreram abuso sexual, muitas vezes têm essa... Eu comecei, enfim, né, trabalho com muitas mulheres e converso muito, sou muito aberta, né? E eu comecei a notar isso de mulheres que tinham essa coisa muito forte com o sexo. Sim. Que, tipo, usavam homens. Que Sim. normalmente eram que eram mulheres que tinham sofrido Uhum. abuso. Porque na conversa eu via, assim, ó, direitinho o padrão. Daqui a pouco dava mais uma, duas vezes que a gente conversava, elas, eu Abriam. sofri um abuso quando era criança e tal. E normalmente era. E a tua talvez foi menos, mas a nossa geração... Nossa, não, mas é que Quem tá. nunca foi um tio Eu se também passou? fui abusada. Gente, toda a nossa geração tinha aquele tio. E olha que meus pais cuidaram tanto, porque a minha mãe foi abusada como criança. Olha isso. E a Sim. minha mãe cuidou tanto isso da gente. Mas... E o meu pai E sempre. alertando também, Não, né? a minha mãe não deixava fazer trabalho em casa de colega. Sim. Daí eu dizia, mãe, mas ela... É só ela. Não, mas ela não tem... Ela tem irmão. Não, mas ela não tem irmão, O não. Mas medo, ela né? tem pai. Tu não vai. É aqui em casa. Minha mãe, a vida toda, fez isso em relação a essa questão do medo, né? medo disso. Do medo da gente ser abusada. E o pai também, a mesma coisa. De, tipo, não deixava a gente sentar em colo de tio. Sim. Ou É, a tio minha mãe vem também dar tinha beijinho e assim. diz assim, até hoje, se eu tenho poucos tios, né? Mas, um tio tá beijando, abraçando, ou abraçando, ele está com frio. Tipo, tá com frio porque tá abraçado na minha filha. Meu pai nunca deixou, e com tudo que ele cuidou, Mas isso ainda é- a gente passou. Sim. Passa, a gente passa. Aí que tá. Por mais que os pais cuidem, então isso também já serve. Vocês viram que a gente nesse podcast Ah, a já gente foi até no- Foi Aham. muito a gente- além. Aham. a- Foi uma verdadeira aula, gente. Não, Olha. e assim, cuidem, gente, cuidem. Orienta. E outra É, coisa, eu acho que a orientação falem vem- dos seus abusos. Por quê? Porque Assim, isso que a normaliza. gente Sim, normaliza. Porque normaliza. muitas vezes esses abusos eles continuam repetindo porque as pessoas trazem isso como um segredo velado e ninguém fala. Fala sobre o teu abuso para que outras pessoas saibam disso. Até pra identificar, né? Eu o digo, que está sendo abuso e o que não é. Tô porque- falando do ayahuasca, eu consagrei uma vez com uma amiga, porque ela tava vindo nesse processo e tava descobrindo coisas. E ela pediu, vai comigo. Eu digo, vou contigo. Consagrei, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. muito bom, Aquilo né? que tu falou, tu vê as cenas, eu via Tu assim, viu mas eu também? só vi. Pra mim foi um negócio psicodélico. Sim, Eu também. enxergava cores, eu saí daquilo lá dizendo, gente, que a minha casa é muito cinza, assim, Sim. né? Que eu gosto Quero dessas tudo colorido. Cores. é tudo industrial, né? E dizer, gente, por que a minha casa é tão cinza? Eu quero uma casa colorida. Já saía assim, ó, planejando Meteu um oco. se Já não tinha fosse- uma nova obra à não, se vista. não fosse tarde, eu já teria passado na Leroy Merlin, comprado tinta de todas as cores pra pintar, porque eu vi aquilo, eu queria. Já tava pensando, vou fazer uma tatuagem, sair de lá enlouquecida. Já ia cobrir até o Inter. Até o Inter, botar uns coloridos no Inter, né? Daí, essa minha amiga descobriu, na terceira consagração dela, Que ela tinha sido... que ela tinha, e tava encapsulado, que ela não Ah. lembrava. E como é que, daí ela viu... A mente fecha, né? Ela viu, na primeira sessão ela viu uma guriazinha, na segunda ela viu a guriazinha sendo abusada, na terceira ela viu Quem? o abusador e viu que era ela. Só que ela não lembrava quem era a pessoa. Daí Sim. ela, nesse dia, ela entrou, eu não conseguia fazer ela voltar, porque ela entrou em choque. colapso. Sim. Colapsou, total. Daí, uns 2 dias depois e tal, ela foi falar com as irmãs dela, e até a senha do meu celular é 021119, foi o dia que eu consagrei.
Olha. Ficou a senha do meu celular até hoje, porque eu disse assim, eu fiquei com medo que ia acontecer. Sim. Quando consagrasse, pedi pra guria botar uma senha pra mim no celular. E ela botou, A e ficou data, essa sim. nesse dia, eu nunca mais troquei. Eu nunca esqueci dessa data. E ela perguntou pra irmã dela. E a irmã dela confirmou e ele tinha abusado das 3 irmãs. Olha E ela lá. era a mais novinha. Ali a vida dela, Ela não... é que ela, o lugar onde ela fez não deu Um o suporte. suporte. E daí ela E se aí, perdeu. E complica. ela era mulher, que ela era casada e não gostava de sexo. Quando viu que eu ela te falei? se separou, Virou o contrário. daí ela virou assim, ó, A ninfomaníaca. ninfo. Tanto que ela trabalhava comigo e chegou um ponto assim que ela me dizia assim, horário de meio-dia, Tem ela- uma. ela ia dar. E eu dizia, meu Deus, o meu carro, que era o carro da empresa, eu dizia, virou um Uber, que é o Uber que vai entregar o cu, né? Que ela chegava assim, ó, de meio-dia e dar pra alguém. E aplicativo, daí na época eu botei, eu disse pra ela, me dá a tua localização Sim. fixa, deixa no do iPhone que a gente consegue, porque eu tinha que ficar monitorando, Tu porque às vezes eu imagina? acordava de madrugada, não sabia se, sabe? Se tava bem, se o que Porque tinha ela acontecido. todos os dias pegava um cara de aplicativo. Tu imagina? Porque Olha, ela soltou, que, Sim. assim, ó. E outra, né? Como tava encapsulado, ela não tinha esse caminho neural, entende? Uhum. E aí é onde... Porque quando eu fui abusada, eu nunca esqueci do meu abuso. Eu sempre lembrei do meu abuso. Ela Então, esqueceu. quando a mulher esquece, pode acontecer isso também. Ela esqueceu. Pode acontecer. Mas mesmo assim, ela não gostava de sexo. Era uma coisa assim, tanto Mas- que ela não gostava. E ela deixava muito claro, nós guria, tudo falando, putaria, coisa. Sim. Ela, ai, que horror. Porque ela não gostava. Daí ela casou com um cara que gordinho, que não era chegado Sim. também no negócio, sabe? É, E ressonância, ficou, né? e ficou assim, tipo. E ela foi um caso até que dela descobriu que ela foi ela fez bariátrica, Sim. tudo, ela era muito obesa, muito obesa. E ela entendeu isso também. Autoproteção. Era a proteção dela. Autoproteção. Sim. Que era a proteção dela, porque ela não queria que vissem ela uma mulher bonita ou atraente. Mas eu, quando comecei a trabalhar com engenharia, eu engordei uns 10 quilos. Para os homens não te enxergarem. Por quê? Porque eu não sabia naquele momento. E aí, eu comecei a trabalhar com obra, eu comecei a desenvolver alergia na virilha e eu comecei a engordar. Por quê? Porque é um ambiente hostil. Nossa. Por mais que tu tá lá horrorosa com uniforme, Tu é mulher. Vai te olhar. Tu é mulher, Tu é eles mulher. vão te olhar. Então, assim, e isso acontece muito, essa questão do peso. O peso serve para proteção. Então, por Sim. isso que às vezes num processo, né, é bem desafiador quando tem esses traumas, porque muitas vezes... E é um processo de cura, assim, tão grande, gente. Eu tô passando por mais um, né? A gente tá em constante evolução, né? Sim. Eu, neste momento da minha vida, até... Bom, meu marido chegou ali, ó. Esse dia eu falei sobre isso pra ele, que eu tava numa transição de estilo Sim, de roupa, que eu comecei a não me sentir bem mais com roupas justas. Acontece. sim. E eu, mas não por hoje, enfim, eu peso mais do que eu pesava antes, né? Mas eu comecei assim, porque eu usei muito tempo disso pra atrair homens. Claro. Que eu era a mulher masculina. Agora tu não quer mais esse olhar. Eu era a mulher masculina, mas eu era gostosona. Porque eu sempre fui saradona, gostosona, Sim, bundão, sim. colchão, sabe? E eu usava, assim, tipo, qualquer lugar que eu fosse. Se eu soubesse, então, que tinham homens, aí eu ia mais gostosa ainda. E eu usava da minha chamar beleza atenção. pra chamar a Atenção, atenção pra de chamar atenção. homem, pra ser a brotherzona. Daí eu era a mulher perfeita. Sim. Porque eu, além de gostosa ainda, eu era a que tomava Heineken, que ia no futebol e fazia tudo isso. E eu criei um asco dessa minha versão, assim, e hoje, de verdade, eu falo abertamente sobre isso, porque eu não tenho nada da minha vida que eu não falaria, sabe? Eu sou muito aberta e eu honro todas as fases da minha vida, Sim, porque sim. tudo isso Te me trouxe trouxe até até aqui. Então, mas hoje, eu não consigo usar, eu coloco uma calça mais justa, eu me te sinto muito identifica. mal, não sou Mas essa mudou, pessoa. entende? Porque Tu eu não mudou. quero mais, eu não quero que. E hoje, Thiago, depois, esse é uma delícia. Quando chega numa fase assim. 40 é muito bom, Que né? os caras já não querem mais te comer assim. Não é mais, sabe? Que tipo, eu tinha muito isso assim, queria fazer um negócio sério com alguma pessoa, porque eu sempre fui do meio Sim. de negócios. E eu dizia, cara, eu achando que ele queria fazer negócio Ele comigo, queria ele te queria comer. outro negócio, né? Sim. E daí eu digo, isso agora é uma delícia. Que daí as pessoas realmente, hoje o interesse nos homens em É mim um é negócio. financeiro, é em negócio. É Eles me legal. enxergam como essa mulher de negócio, essa mulher séria. Entende? Consegui conquistar isso. E isso foi nos últimos anos, no meu relacionamento atual, e muito aberto esse assunto com meu marido, eu tenho assim, ó. E no início, por exemplo, logo que eu conheci o Roger, assim, meu Instagram era só pedrada de homem. E eu queria tanto transformar com o tempo, assim, de
falar sobre empreendedorismo, Sim. que é a minha pegada, né? Sim. E eu dizia, cara, mas eu tô aqui, eu posto um conteúdo, ninguém Só dá bola. os- Postei uma foto, de começava os, né? E Toma. eu tive que mudar essa minha postura com roupas. Sim. Sim. Total. De tipo, usar roupas menos E provocativas. muda a forma como eles te veem. Comunica. O que a gente veste comunica, total. Total. E essa evolução, isso pra mim, assim, eu demorei pra identificar. Por que eu não tava. E dele comprar roupa e nada mais encaixava, sabe? E eu disse, cara, eu não sou mais essa pessoa das calças skinny, Sim. de roupa assim. Eu não sou mais essa pessoa, eu sou uma pessoa capaz que eu ia usar um casaco que vinha aqui, um blazer. O blazer tinha que ser aqueles curtinhos, cropped. Era assim. Só suplex. Não, gente, total. As calças cirrê, saltão, agulha, morria de dor que fosse. Mas eu tinha que estar sempre assim. Hoje eu quero conforto. É outra pegada, né? Gente, como é bom. É outra vida. É muito Eu não sei se tu já chegou nessa fase. Eu assim, já faz tempo. Que bom, que delícia, porque eu demorei demais. Eu demorei demais pra chegar nesse momento da minha vida. Mas todo o meu processo, ele veio com a terapia, com autoconhecimento. Eu venho de... Contigo, Tati, quantos anos já? Acho que 3 anos, né? Uns 3 legal. anos, mais uns 2 que eu fazia antes, uns 5 anos. Que idade tu tem, meu? Eu tenho 28. Que bom que tu conseguiu Imagina. chegar cedo. Porque É. a nossa geração não tinha esse acesso, eu né? cheguei Pois depois é, dos 30 eu tô na me... terapia. A fase que tu tava dizendo ali que tu era a Barbizinha, tinha o carrinho, tinha a casinha dos sonhos, tanana, é a fase que eu vivo, aos 28. Mas Só que vai vir teu sem os boys. vai vir teu porque quem? Calma. Eu me tornei muito crítica na hora pra me tirar de casa. Bah, Mas tu ser... tem que ser crítica. Tu é uma princesa. Exato. Tu tem que ser. Eu comecei a ver assim, mas o que tu vai me dar de melhor do que o meu conforto da minha casa? Ah, tu não tem nada pra me agregar? Tchau pra ti. É, Vá é a mesma coisa quando as pessoas Vai falam indo. assim, ai, vamos viajar, não sei o que. Eu digo, cara, se não tiver um Junker, eu não saio da minha casa. Tu tá entendendo? Eu não vou sair do meu No conforto conforto. de casa pra ir É, pra dormir em passar colchão. Eu não vou. Tu acha que eu vou acampar, Fê? Jamais. Vou sair do meu conforto. Eu já fiz isso quando era novinha. Então, Já esse passou. sonho de acampar já Já passou. passou, Faz já tempo. passou, gente. Já Não, passou. muito E bom. tu, Então, a e minha- tu é uma princesa. Não tem. Se bota, se coloca nesse Sim, lugar a mesmo. minha régua subiu tanto Mas nesses assim, não é. anos Ai, eu que sou. já começaram a que me condicionar que eu tenho um problema, né? Que Exigente? O que tu disse? Não, que a minha régua subiu Não, mas muito. tu disse antes pra mim Ah, que tu é muito exigente? Crítica. Crítica. Tu não é Não é crítica. crítica, é Tu só filtros. te conhece. Exatamente. Tu só sabe o teu valor. Mas já chegaram a me condicionar dizendo que eu tenho um problema que eu tinha que tratar, porque eu não me relaciono com outras pessoas. Tá te incomodando. Não tá incomodando a mim eu não estar me relacionando. Tá tudo bem comigo, eu tô em paz. Quando eu tô em casa, eu tô em paz, fazendo minhas coisinhas, brincando com a minha casinha, entendeu? A Barbie sem quem? A Barbie sem quem? E tá tudo certo. E Na tá hora tudo- certa. Na tudo hora acontece. certa aparece. Não tem. Eu acho que vocês estão do outro lado, né? Deve escutar muito. Ai, mas não tem homem que presta. Não tem. Sim, tem. Tem. Não pensa Tem. isso. Não seja. Tem. Não seja Não, essas. Não e não se seja. sabe- não se E não sabota. seja essas solteiras. Não seja essas pessoas que ficam aí. Não, Ai, não. porque não tem. Não tem, Não. então pra ti. Só que tem um filtro, não Tem é um filtro. qualquer um, entendeu? É isso não que é a acontece. hora. Exato. E, gente, eu acredito muito assim, ó. A partir do momento que tu te torna a mulher, a pessoa certa vai aparecer. Sim. Tu O tem que fato ser é, essa. só que antes de ter, tu tem que ser. Eu tenho um amigo que uma vez, a gente conversando, eu ainda era solteira, nós dentro do carro no Mac, depois de uma balada ainda, né, nós conversando, ele dizendo assim, não, Jamile, porque assim, eu queria uma mulher assim, tipo, uma mulher pra frente, cabeça boa, mas eu amiga já, né, que nem tu. E eu digo assim, e tu acha que eu ia querer um homem que nem tu? Cara, olha o tamanho que tá a tua barriga. Tu cheira. Não, mas eu não tô cheirando mais, porque eram, né, esses caras da noite. Nariz nervoso, né? Eu disse, tu cheira. Olha o tamanho da tua barriga, cara. Tu não te cuida. Daí eu peguei e dei, e ele Deu a ficou... morta. Não, ele ficou assim. Chocado. Mas ele no outro dia, Melhorou. depois passou a cachaça, ele olhou pra mim assim, bah, Jamile, muito obrigada. Foi um Porque tapa é o tipo de coisa que nunca ele precisava. ninguém... Falar, Um ninguém- cara bem sucedido. Um cara, ele era filho de um jogador de futebol muito famoso. E ele foi jogador de futebol, era agente de futebol, coisa assim. O cara numa Mercedes ali. E ele dizendo, ah, mas é uma mulher assim. Eu digo, mas tu nunca vai atrair uma mulher assim. Porque eu não vou ficar com um cara que cheira, que tá com a barriga desse Sim. tamanho. Simples. Sim. E ele entrou assim em choque. E ele até hoje, isso faz Te 6 agradece. anos,
ele me agradece. Enfim, acabou casando com uma mulher, bem no meu perfil, assim, uma mulher trabalhadora, decente, coisa. E ele parou com as tiraçadas, com as noitadas e coisa. Era um tapa que ele precisava. E às vezes vai vir numa situação dessas, né? E poucas pessoas, e eu digo isso, eu falo muito. Se um dia chegar ao ponto de eu te dizer uma coisa dessa, é porque eu gosto muito de ti. Porque eu me importo muito contigo. Ariana, eu não, né? Ariana. Mas é que eu tenho que gostar muito da pessoa, porque Sim. senão eu digo, cara, não vale a o pena. problema é teu. Não quer? Sim. Um dia tu Tchau. acha uma mulher Minha assim. querida. Mas é porque eu gosto muito dele. Que eu vi assim, eu achava uma pena Sim. de ver um cara desse na noite Porque tu vê perdido. que tem, e às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa não se deu conta que muitas vezes ela precisa mudar. Porque ninguém falou. Porque ninguém falou. E ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar. Principalmente É as verdade. pessoas que daí vem a ambiência. Daí tu tá Sim. lá no meio da noite, eu quero que ele continue na noite bancando Sim. festa. Eu não posso inventando perder o coisas. meu parceirinho, né? Quem é que vai falar? É. A pessoa que quer realmente Que quer. o teu bem. Né? Óbvio que nem tudo que as pessoas saírem falando pra ti, É porque a pro teu pessoa, bem. É. nem tudo, tem que saber tem que filtrar isso filtrar. aí. Sim. E outra assim, ó, pra mim, a pessoa falar é qualquer um fala, papagaio fala. É a pessoa ser. Sim. Tu vai me falar alguma coisa, mas tu é? É a mesma coisa que tu vai dizer, ai, Jamile, faça dieta e não sei o quê. Não, Gorgia não, né? Tu entende? tem Mas Não, total. É incongruente. incongruência, né? Sim. É a mesma coisa ali, no caso do meu marido, uma pessoa fazer dieta, emagrecer, ele é gordo. Não, Não, né, não gente? Não Porque tem. não tem como vender uma coisa que É não exemplo. é, né? Tu tem que É ser. exemplo. Tu tem que Exato. ser pra É. vender. Tu tem que ser pra vender, não tem. E meu mercado já puxando do meu lado das vendas, é isso. É total congruência entre o que tu fala, porque o que tu fala é 7% da tua comunicação, Sim. né? 7% da tua comunicação são as tuas palavras. E todos os outros 93% é o que tu é. É o que tu transparece, é o que o teu olho, Sim. o teu gesto, tudo isso, gente. Tudo isso. E as pessoas não têm ideia. Não É tem essa verdade. percepção. E incongruência é uma coisa que. E na internet. Não conecta, então, né? Não, é o que mais tem. É. É Na o que mais internet. tem. eu- Mas, minha Gente, querida, tá que muito história. bom. Tá Foi muito uma bem. aula. Tá tudo bem porque tu tá com a dona do estúdio. Maravilhosa. Muito bom, né? Esse pod foi realmente uma aula, assim, de verdade. Gratidão Bah, por ter vindo. muito, Vamos mais conversa. Vamos mais conversas, mais vamos abrir conversa. mais filtros como esse. Bah, Porque realmente eu acho que vai tocar muito a vida de outras mulheres e de outros homens também que E vão se homem também. identificar. Não, e ela é diferenciada, porque Muito. quando eu entrei em contato com ela já me deu uma aula, então, podcast, tu pode fazer isso, pode fazer. E eu, cara, eu nunca Rapaz. tinha visto desta forma. É que eu sou vendedora, né, guria? Vendedora. Nada. Então já vou fazer o merchan também. Então, se tu quer montar teu podcast, se tu quer tirar do papel, vai ficar aí na descrição o contato aqui do pessoal. Venham, a recepção é legal. top. E são parceiros ainda, vem participar do teu A gente podcast. vem. A gente vem de convidados também. E Vem assim, de convidado ó, também. Tem história pra contar, Tem. né? Porque olha, a gente abriu tantos campos aqui, com certeza a gente vai ter que... Cada retomar esse assunto podcast. desse podia ser um episódio, né, É, gurias? Pode. Gente, muito Ó, gurias, obrigada. agora é aquela câmera lá. Agora isso nos orienta. Agora é aquela Nos câmera lá. dirige. Daí, Até a próxima! Até o próximo Tchau, episódio. tchau.